Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 171. A Ponte Kanabi é uma ponte vital para as rotas de abastecimento de Wagakure, a maior ponte de transporte entre o país da Terra e a Terra da Grama. Danzou já havia detectado essa fraqueza e relatado ao acampamento da linha de frente. Naquela época, os ataques de Wagakure não eram tão intensos. Eles apenas apoiavam Kusagakure e Takigakure. Cortar a ponte Kanabi naquela ocasião teria pouco efeito e apenas colocaria Iwagakure em alerta máximo, dando-lhes tempo para consertar a ponte. Agora, com Iwagakure comprometendo mais tropas e esforços, era o momento certo para Hiruzen Sarutobi considerar destruí-lo. Com nossas forças esgotadas, Minato, não posso ceder mais pessoas para você. Só a sua equipe está disponível. Felizmente, Kakashi cresceu rápido. Ele até matou um Jounin de Wagakure recentemente. Hiruzen disse, deixe Kakashi e sua equipe irem com você. Você é nossa maior esperança de conseguir isso. A técnica do deus voador do trovão de Minato o tornava adequado para tais missões, proporcionando-lhe excelentes capacidades de evasão. Combinado com suas habilidades formidáveis e o potencial de Kakashi, Hiruzen tinha grandes esperanças no sucesso da missão. Eu entendo, Sr. Okage. Minato aceitou sem hesitar. Nunca recusava tarefas perigosas, sempre se concentrando em como concluí-las. Minato, você pode encontrar o terceiro Raikage durante esta missão. Se isso acontecer, tente transportá-lo para o local que combinamos. Você consegue fazer isso? Vou tentar. Minato parecia perturbado. Ele já havia lutado contra o terceiro Raikage antes, mas o achava quase invulnerável. O chakra da liberação de vento ou Rasengan só conseguiam causar pequenos danos. Para realmente feri-lo, era preciso atingir pontos vitais como os olhos ou as têmporas. Entretanto, o terceiro Raikage era tão rápido quanto Minato, tornando tais ataques altamente arriscados, podendo custar a vida de Minato por um ferimento leve. Se eu tiver sucesso, notificarei você imediatamente, terceiro Hokage. Ótimo. O terceiro Raikage representa uma ameaça significativa no campo de batalha. Precisamos eliminá-lo. Hiruzen enfatizou a importância da missão. Com seus limitados usuários da liberação de terra, como ele e Jiraiya, e usuários da liberação de vento, como Danzou e Minato. A presença do terceiro Raikage significava que muitos ninjas de Konoha morreriam se não fossem combatidos. Eu entendo, Sr. Okage. Com isso, Minato foi embora. 2 meses de guerra contínua deram algumas vantagens a Konoha. Com as táticas implacáveis de Danzou, Takigakure se retirou do conflito. Jiraiya liderou os ninjas restantes de Konoha de volta a Hiruzen, elevando seu número para quase 2.000. Entretanto, a inteligência relatou que Wagakure havia enviado mais de 3.000 ninjas para a Terra da Grama e combinados com as forças de Kusagakure. O inimigo somava 4.000. Uma força tão grande combinada com o terceiro Raikage Yonoki deixou Hiruzen bastante preocupado. O movimento em falso poderia levar à derrota. Em contraste, o campo de batalha da nuvem oculta tinha menos pressão. A nuvem oculta evitava batalhas diretas, usando equipes pequenas e perturbadoras para distrair os ninjas de Konoha. Reunir suas forças para um ataque frontal daria a Konoha uma oportunidade. Nem a nem Dodai fariam um movimento tão tolo. Mitokado vinha tentando fazer com que Yoichi usasse sua forma Godzilla contra a nuvem oculta, mas Yoichi recusou. Ele citou a falta de informações sobre os Jinchuriki do 8 Caudas como justificativa. Quanto ao uso da liberação de madeira e seu Mangekyou Sharingan, Yoichi simplesmente ignorou Mitokado. Um comandante de campo de batalha não tinha autoridade sobre ele. Yoichi se manteve fiel às suas tarefas habituais, não excedendo suas responsabilidades, apesar de seu grande poder. Desde o último encontro, Tsunade começou a evitar Yoichi novamente. No entanto, desta vez Yoichi a procurou. Tsunade inicialmente o evitou para se acalmar, mas como não resistira na última interação, acabou se acostumando. Agora, Yoichi a cumprimentava, provocando-a com massagens nos pés até que ela quase explodisse antes de ir embora. Sob a orientação de sua estratégia, Yoichi cuidadosamente equilibrou-se em não deixar Tsunade realmente irritada enquanto provocava suas emoções. O afeto dela nunca diminuiu. Mesmo que diminuísse um pouco por causa do constrangimento, rapidamente ressurgiu quando ele foi embora. Tsunade muitas vezes pensava com raiva em partir para uma longa jornada depois da guerra, ficando longe de Konoha por pelo menos 10 anos. Mas toda vez que Yoichi falava com ela não conseguia lidar com ele. Apesar de suas resoluções noturnas de permanecer em silêncio, ela inevitavelmente acabava respondendo. Certa vez, Tsunade caiu na armadilha de Yoichi novamente, suportando uma massagem nos pés de 10 minutos antes de perceber que ele estava se aproveitando dela sob o pretexto de uma massagem. Na terceira vez, ela estava tão perturbada que relutantemente deixou que ele massageasse seus pés, sentindo-se irritada e envergonhada. Pirralho, eu nunca vou te perdoar. Tsunade calçou as sandálias rapidamente, falando asperamente, mas de forma pouco convincente, antes de sair correndo. Sentiu uma sensação de umidade sob o corpo e temeu que o incidente nos portões de Konoha se repetisse. Yoichi não tinha medo. Se Tsunade não tivesse revidado da primeira vez, não o faria agora. Enquanto o lado de Yoichi permanecia relaxado, o acampamento já estava tenso com os preparativos de guerra. A havia enviado dezenas de mensagens urgentes para seu pai no país da Terra, mas nenhuma foi respondida, e o terceiro Raikage não havia retornado. Um suspeito Iwagakure havia interceptado as mensagens e quebrado seus selos de inteligência. Embora conquistasse algum terreno na Terra do Fogo, a nuvem oculta enfrentava um impasse. Expandir seus ganhos era desafiador, mas recuar parecia insatisfatório.
Para negociar o retorno dos Jinchuriki do Duas Caudas, eles precisavam de mais influência. A nuvem oculta não havia desferido um golpe significativo em Oishi, então era improvável que Konoha devolvesse os Jinchuriki. Assim, a nuvem oculta continuou com infiltrações em pequena escala para expandir lentamente seus ganhos. Kakashi, agora você é o líder da equipe na missão de sabotagem. Tenho outra tarefa para cumprir. Minato, relembrando as memórias de seu clone, falou gravemente com Kakashi. Embora você ainda não seja um Jounin, você tem as qualificações necessárias. Assim que esta missão terminar, você será promovido. Obito Rin, vocês devem seguir as ordens de Kakashi. Não é hora para brigas. Obito, solene pela primeira vez, respondeu. Entendido, Minato-sensei. Kakashi não guardava mais rancor das regras ninja e era cuidadoso e habilidoso ao completar tarefas. Sem usar a técnica do deus voador do trovão, até Minato achou o estilo presas brancas de Kakashi desafiador. Entregando o time para Kakashi, Minato se sentiu seguro. Kakashi frequentemente entrava em conflito com Obito, que afirmava ser o rei dos Uchiha e depositava suas esperanças em desbloquear o Sharingan, frequentemente citando Yoichi como exemplo, o que Kakashi usava para refutar Obito. Obito, muitas vezes sem palavras, lutava com os argumentos de Kakashi, especialmente porque Rin admirava Kakashi, o que o frustrava ainda mais. Esta missão é crítica. Normalmente você não seria designado, mas com a escassez de pessoal em Konoha e a força de Kakashi, a decisão é sua, Kakashi. Minato criou 3 clones das sombras, transformando-os em membros da equipe de Kakashi. Kakashi entendeu o plano de Minato para distrair os perseguidores, dando comando para se mover em direção ao alvo. Depois que eles partiram, Minato foi em direção ao inimigo baseado na memória de seu clone, que revelou que eles haviam encontrado o terceiro Raikage. Após uma batalha feroz, Minato usou inúmeros teletransportes de curta distância para finalmente ficar atrás do terceiro Raikage com uma kunai do deus voador do trovão. Ignorando o risco de ferir sua mão com o chakra da liberação de relâmpago, Minato tocou o terceiro Raikage. Transferência do deus voador do trovão. Ambos desapareceram, reaparecendo em um vale na Terra do Fogo. Transportar o terceiro Raikage esgotou Minato significativamente, mas com um inimigo formidável por perto. Ele rapidamente se mudou para um esconderijo a mais de 200 metros de distância. Finalmente consegui. Minato disparou um sinalizador e então tomou uma pílula de ração militar para recuperar rapidamente chakra para a batalha que se aproximava. O sinalizador foi feito especialmente para ser visível por quilômetros, mesmo à luz do dia, principalmente perto do acampamento de Konoha. É o Minato, ele fez isso. Hiruzen, Jiraiya, Danzou e outros ninjas poderosos de Konoha reconheceram o sinal. Sabiam que o sinal da missão significava que era hora de cercar e matar o terceiro Raikage. Uma dúzia de ninjas imediatamente se moveu para apoiar Minato, enquanto outra dúzia de Jounin reuniu equipes ninjas habilidosas em técnicas de obstrução ou arremesso de armas e marcadores explosivos, formando uma segunda linha de defesa. Em poucos minutos, Hiruzen, Danzou e Jiraiya chegaram ao vale e encontraram Minato em uma situação terrível. Arte Ninja, técnica da juba do leão selvagem. Jiraiya usou sua técnica de cabelo para salvar Minato, enquanto Hiruzen e Danzou usaram liberação de vento, esfera de vácuo para desequilibrar o terceiro Raikage. A pele dele é dura. Nem mesmo a nossa liberação de vento consegue machucá-lo. Danzou disse, surpreso. Hiruzen invocou Ema, transformando-o no cajado de adamantino. Não subestime. Nem mesmo a liberação de vento de Sakumo chega perto do terceiro Raikage. Hiruzen disse gravemente. Especialistas em um tipo de jutsu eram mais difíceis de lidar, especialmente alguém como o terceiro Raikage. Entendo. Você planeja me emboscar e me cercar com jutsus de espaço-tempo. O terceiro Raikage, vendo Hiruzen e os outros chegando rapidamente, adivinhou o plano de Konoha. Ele sabia que provavelmente estava na Terra do Fogo e percebeu que escapar era improvável. Usando tais truques, você acha que pode me derrotar? Determinado a morrer, o terceiro Raikage não facilitaria a vida de Konoha. Jiraiya-sensei, preciso descansar e talvez precise ajudar o Kakashi mais tarde. Estão destruindo a ponte Kanabi. Descanse, nós cuidamos disso, disse Jiraiya, investindo contra o terceiro Raikage. Ele não era habilidoso na liberação de vento, mas era excelente na liberação de terra e no jutsu de impedimento. Minato tomou mais pílulas de ração militar e recuou para se recuperar. Ele havia marcado Kakashi com uma kunai do deus voador do trovão, mas precisava de chakra suficiente para usá-la. Apesar dos efeitos colaterais das pílulas, ele não tinha escolha. Se eles não conseguissem destruir a ponte Kanabi, Iwagakure ficaria mais vigilante, reduzindo suas chances. Logo mais Jounin de Konoha chegaram, seguindo os comandos de Jiraiya, posicionando-se para dar apoio. À medida que mais ninjas de Konoha se reuniam, eles praticamente cercavam o vale. Hiruzen havia escolhido este local por suas encostas íngremes, que limitavam o poderoso ninjutsu do terceiro Raikage. O terceiro Raikage estava condenado hoje. Capítulo 172. O cerco e o assassinato do terceiro Raikage duraram quase um dia inteiro. A dificuldade de derrotar o Raikage deste mundo era significativamente maior do que a de outros Raikage de outros mundos. Os ninjas de Konoha presentes incluíam não apenas aqueles habilidosos na liberação de vento, que combate a liberação de relâmpago, mas também muitos adeptos da liberação de fogo. Embora a liberação de fogo não combata a liberação de relâmpago com a mesma eficácia, a queima prolongada reduz o oxigênio ao redor. Foi Danzou quem notou a respiração cada vez mais difícil do terceiro Raikage. Embora seu consumo de chakra fosse lento, sua condição piorava rapidamente.
Danzou sugeriu que Hiruzen usasse a liberação de terra para prender o terceiro Raikage e então incendiar todo o vale com a liberação de fogo. O terceiro Raikage, por não possuir a liberação de terra, não conseguiu escapar para o subsolo. Uma vez que o vale estivesse em chamas, o terceiro Raikage não seria capaz de escapar, poupando-os da necessidade de esgotar seu chakra em uma luta prolongada. Hiruzen concordou, pedindo a Jiraiya e Danzou que criassem clones das sombras, e ele mesmo criou 2. Eles usaram a formação dos 4 Yang vermelhos para capturar o terceiro Raikage. Os esforços combinados de 4 clones das sombras de nível Kage usando a formação 4 Yang vermelhos garantiram que o terceiro Raikage ficaria preso por pelo menos alguns minutos. Hiruzen então ordenou que todos os ninjas do vale se retirassem. Jiraiya e os outros ninjas de Konoha prepararam suas maiores técnicas de liberação de fogo. Jiraiya convocou Gamabunta e Gamaken, que borrifaram óleo no vale, aprimorando o jutsu de liberação de fogo que se seguiu. Bum! As chamas irromperam violentamente ao contato com o óleo, forçando até mesmo os usuários da liberação de fogo a recuarem. O vale se transformou em um inferno escaldante. Sob as chamas intensas, os clones das sombras de Hiruzen, Danzou e Jiraiya se dissiparam. Eles só podiam esperar que as chamas se apagassem para determinar o destino do terceiro Raikage. O fogo era tão intenso que bloqueou até mesmo a visão do Byakugan, tornando impossível enxergar o interior do vale. O fogo durou de 5 a 6 horas. Hiruzen ordenou que os usuários da liberação de terra erguessem muros ao redor do vale enquanto ele, Jiraiya, Danzou e outros ninjas de elite se espalhavam em várias direções. Se o terceiro Raikage mostrasse qualquer sinal de fuga, eles o bombardeariam de volta para as chamas. Quando as chamas finalmente diminuíram, Hiruzen enviou batedores para vasculhar o vale. Sem jutsu de espaço-tempo ou liberação de terra, e com os ninjas de Konoha cercando a área, Hiruzen acreditava que o terceiro Raikage estava praticamente morto. Logo, o corpo do terceiro Raikage foi encontrado, ainda relativamente intacto, com seu característico braço faltando. Ao ver o corpo, os ninjas de Konoha finalmente respiraram aliviados e começaram a comemorar. O terceiro Raikage havia matado muitos ninjas de Konoha. Sem oponentes poderosos para detê-lo, sua presença no campo de batalha era quase tão intimidadora quanto a de Uchiha Yoichi. Nem mesmo os Jounin conseguiram sobreviver por muito tempo contra ele. Com a morte do terceiro Raikage, a pressão na linha de frente diminuiu significativamente. Embora sua morte tenha sido por asfixia, ela ressaltou os perigos do mundo ninja. O Raikage, que nem mesmo o 8 Caudas conseguiu matar, caiu sob o cerco de Konoha. Minato, tendo recuperado seu chakra, seguiu para a Ponte Kanabi. Partiu antes da morte do terceiro Raikage, mas confiava que a presença de tantas elites de Konoha garantiria o fim do Raikage. 5 dias depois, a notícia chegou à nuvem oculta. O relâmpago amarelo de Konoha havia capturado o terceiro Raikage e o contato foi perdido por 5 dias. Acreditando que ele estava morto, Iwagakure informou a nuvem oculta e expulsou os ninjas da nuvem restantes, revelando sua rota para as forças de Konoha, o que levou a emboscadas. Apenas um ninja da nuvem sobreviveu para transmitir a mensagem. Ao ouvir a notícia, a destruiu tudo em sua tenda em fúria, convencido de que Iwagakure e Onoki haviam orquestrado a morte de seu pai, culpando a nuvem pelas mortes de 2 Jinchuriki e dezenas de ninjas de Iwa. Caso contrário, seu pai teria recebido pelo menos um das dezenas de pergaminhos que a havia enviado. Retirem-se para a vila oculta da nuvem imediatamente. Apesar da tristeza, Dodai calmamente aconselhou a: você precisa se tornar Raikage imediatamente. Konoha agirá em breve com base nesta notícia. Precisamos deixar a Terra do Fogo antes que eles ataquem. Se você ou Killer B forem capturados, a nuvem oculta cairá. A morte de um Raikage exigiu ação imediata para estabilizar a vila. A entendeu e perguntou: e as equipes ninjas da nuvem em missões? Envie uma mensagem para que retornem se possível. Caso contrário, eles terão que encontrar o caminho de volta para a Terra do Relâmpago por conta própria. A resposta decisiva de Dodai enfatizou a importância de seus líderes. Se você ou Killer B caírem na Terra do Fogo, o que será da Vila da Nuvem Oculta? Líderes eram essenciais para evitar o caos. Convencido por Dodai, a ordenou uma retirada total. Entretanto, quando o exército de Kuma abandonou seu acampamento, as forças ninjas de Konoha, lideradas por Yoichi Uchiha, Orochimaru e Sakumatake, lançaram um ataque aos ninjas da nuvem em retirada. A queria lutar, mas foi impedido por Dodai, que deixou para trás 300 ninjas da nuvem para atrasar o inimigo enquanto a força principal acelerava sua retirada. Lutar na Terra do Fogo com reforços de Konoha por perto era arriscado demais. Sacrificar alguns ninjas para garantir a retirada segura de A e do Killer B era prioridade. Os 300 ninjas da nuvem, divididos em 2 grupos, montaram armadilhas e se prepararam para deter os perseguidores de Konoha. Um grupo encontrou a vanguarda de Yoichi. As armadilhas foram ativadas, mas tiveram pouco efeito sobre Yoichi, cuja armadura esquelética do Susanoo tornou a maioria das armadilhas inofensivas. Yoichi ordenou que seus homens limpassem as armadilhas enquanto ele enfrentava o inimigo. Os ninjas da nuvem lutaram até a morte, enfrentando seu maior medo, o relâmpago amarelo de Konoha. O massacre durou quase 1 hora. Quando o último ninja da nuvem caiu, perfurado no coração pela lâmina de Yoichi, a força retardadora foi aniquilada. Yoichi-sama, devemos continuar a perseguição? Cuidem dos feridos, limpem as armadilhas e continuem a perseguição com cautela. Se chegarmos à fronteira, parem a perseguição. Yoichi ordenou. Apesar de ter matado a maioria dos inimigos, as armadilhas e os ninjas desesperados da nuvem causaram algumas baixas em Konoha. Os outros ninjas da nuvem, enfrentando Orochimaru, tiveram destino semelhante.
Após uma luta feroz, eles também foram exterminados. Sakumo retomou o acampamento, encontrando-o completamente despojado de suprimentos e informações pelos ninjas da nuvem em retirada. Ao amanhecer, a batalha havia terminado. Yoichi e Orochimaru pararam na fronteira. Continuar a perseguição era inútil devido ao número limitado de soldados. Eles deixaram equipes de patrulha na fronteira e retornaram ao acampamento. A eliminação dos ninjas da nuvem restantes na Terra do Fogo levou mais de 10 dias. As forças de Konoha, bloqueando as fronteiras, garantiram que poucos ninjas da nuvem escapassem. A derrota da nuvem oculta não foi uma derrota esmagadora, mas sim significativa. No final, Konoha contabilizou quase 400 cadáveres de ninjas da nuvem, incluindo aqueles mortos por Yoichi. Apesar da vantagem inicial, os ninjas da nuvem acabaram sofrendo perdas maiores, em grande parte devido à morte do terceiro Raikage e à missão fracassada em Iwagakure. Com a retirada da nuvem confirmada, Mitokado começou a organizar patrulhas e sentinelas, temendo mais equipes de sabotagem. Mitokado assumiu o comando do campo de batalha apenas para ser repreendido pelo Daimyo por não ter conseguido impedir a sabotagem da nuvem. Nem mesmo os apelos diretos do Daimyo ajudaram. Incapaz de resolver a situação, Mitokado concordou em enviar ninjas, mas conseguiu pouco, exceto pelos esforços de Yoichi. Eventualmente, Mitokado evitou os emissários do Daimyo, provocando a ira do Daimyo. Yoichi continuou com seu envolvimento mínimo, concentrando-se principalmente em conquistar Tsunade. Mitokado não conseguia comandá-lo. Enquanto as forças de Konoha se preparavam para retornar para casa, o alívio tomou conta delas. A guerra havia acabado e eles haviam sobrevivido. Depois de estabilizar o último grupo de feridos, Tsunade se preparou para partir. Shizune, vamos lá. É? Tsunade-sama, vamos embora sem avisar ninguém? Por que se preocupar? Não há mais feridos para tratar. Eles podem se recuperar na aldeia. Se eu contar para aquele velhote, ele vai me mandar de volta para a aldeia. Tsunade resmungou. Mitokado a estava importunando para voltar para Konoha, mas com a guerra quase acabando, ela não via motivo para ficar. Shizune perguntou, não deveríamos contar ao Yoichi-sama? Tsunade beliscou a bochecha de Shizune. Por que contar para esse pirralho? Shizune, você foi subornada pela comida que ele está te dando? Shizune respondeu, Tsunade-sama, você comeu mais do que eu. O que você disse? Vendo Shizune ficar em silêncio, Tsunade voltou a arrumar as malas. As palavras de Shizune, no entanto, deixaram Tsunade hesitante. Não contar a Yoichi parecia furtivo como um ladrão. Mas aquele pirralho andava exagerando ultimamente, minando sua dignidade. Apesar de ser mais de 10 anos mais velho, ela não via respeito algum nele. Esqueça ele. Vamos, Shizune. Tsunade e Shizune escaparam. Como uma das Sannin, os movimentos de Tsunade não foram desafiados. Mas do lado de fora do acampamento, ela ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ao ouvir Yoichi, Tsunade sentiu uma mistura de tensão e alívio. Ela se virou com uma expressão feroz e punhos cerrados. Pirralho, o que você quer? Aqui estão as 3 garrafas de sake Temitsu que você não terminou da última vez. Yoichi jogou um pergaminho de armazenamento para ela. Assim que ela o pegou, ele perguntou, você ainda tem a kunai que eu te dei, certo, Tsunade-sama? Tsunade, secretamente satisfeita, bufou. Ela não era do tipo que descartava o presente de alguém. Vamos, Shizune. Guardando o pergaminho, Tsunade ignorou a pergunta e chamou Shizune. Yoichi, percebendo que Tsunade ainda tinha a kunai, retornou ao acampamento. Ele também retornaria a Konoha com os outros. Com as guerras contra a nuvem e a pedra encerradas, a paz duraria por um tempo. Konoha sofreu perdas significativas com mais de 900 mortos, incluindo 13 do clã Uchiha. Apesar das adversidades, enfrentando 3 Jinchuriki totalmente controlados, a vitória de Konoha se deveu em grande parte a Yoichi. Sua fama agora ultrapassava a de Presa Branca. Capítulo 173. Yoichi ficou longe da vila por quase 5 meses, retornando apenas uma vez brevemente usando a técnica do deus voador do trovão antes de retornar ao campo de batalha. Desta vez, ao retornar, Yoichi e seu grupo de ninjas foram recebidos calorosamente. Os aldeões sabiam que os heróis que haviam derrotado os ninjas da nuvem estavam de volta. Konoha fez questão de divulgar as conquistas dos ninjas no campo de batalha, garantindo que os heróis que defenderam a vila não fossem esquecidos. Esta foi uma pequena maneira de mostrar o apreço da aldeia e proporcionar conforto àqueles que sofreram na guerra. Yoichi também teve um papel nisso. Ele enviou mensagens ao seu clã, instando os jornais e emissoras de televisão controlados pelos Uchiha a promoverem intensamente os seus próprios feitos heróicos, os de Sakumo, de Orochimaru e de outros membros do clã Uchiha. Outros heróis de Konoha também foram mencionados, mas suas contribuições pareciam menores em comparação às de Yoichi. Até Mitokado Omura apareceu nos jornais, embora a cobertura tenha se concentrado nas 13 mensagens de repreensão que ele recebeu do escritório do Daimyo, destacando sua incompetência desde que assumiu o comando no campo de batalha. Após desfrutar da celebração de boas-vindas, Yoichi e os outros membros do clã Uchiha retornaram ao seu complexo. Ao se aproximar de sua casa, Yoichi sentiu um chakra familiar. À sua porta viu todos esperando por ele. Mikoto, vestida com uma roupa justa e elegante, parecia serena e composta, seu lindo rosto se iluminando de excitação ao ver Yoichi. Ao lado dela estava Mina, com a barriga visivelmente maior, acenando animadamente quase querendo correr até Yoichi. Ao lado deles estavam Itachi e Yujito. Mikoto provavelmente não queria deixar Itachi sozinho em casa, então o levou junto. Yujito, vendo Yoichi retornar, fez beicinho, mas ainda olhou para ele mais algumas vezes.
Voltei. Yoichi usou a técnica de cintilação corporal para aparecer na porta, poupando Mina de correr até ele. Mina, radiante de alegria, o abraçou com força. Yoichi-sama. Ela não ficava longe de Yoichi há tanto tempo desde o início da guerra, principalmente agora que estava grávida. Tenha cuidado, Mina. Yoichi abriu os braços, abraçando cuidadosamente Mina, que estava tão animada como sempre, apesar de estar grávida. Mikoto, parada ali perto, sentiu uma pontada de ciúmes. Ela também queria abraçar Yoichi e ter um filho, de preferência um menino. Mas com Itachi ali, ela precisava manter a compostura. Vamos entrar. Gates, você pode voltar agora. Yoichi se dirigiu a todos e ao urso. Gates resmungou, reclamando telepaticamente com Yoichi por ter sido acordado para recebê-lo de volta. Lá dentro, Yoichi viu um banquete preparado com uma grande mesa acomodando todos. Vamos comer primeiro. Conversamos depois. Yoichi percebeu que Mina parecia ansiosa para compartilhar algo, mas sugeriu que comecem primeiro, sabendo que, caso contrário, a refeição poderia durar até a noite. O serviço na mesa era excepcional, com cordeiro mágico como peça central, combinado com outros ingredientes de alta qualidade, custando em torno de 70 a 80 mil ryu. Depois de algumas mordidas, Itachi, sentado em frente a Yoichi, largou os hashis e perguntou, líder do clã, por que a guerra acontece? Itachi. Mikoto gentilmente o lembrou. Podemos discutir isso depois de comer. Está tudo bem, Mikoto. Yoichi, entendendo a curiosidade de Itachi, perguntou. Itachi, você conhece os sinais de mão para liberação de fogo? Grande destruição de fogo? Itachi balançou a cabeça, sabendo que o clã Uchiha era conhecido pela liberação de fogo, mas não estava familiarizado com esse jutsu em particular. E quanto à liberação de água, técnica da bacia em cascata? Itachi balançou a cabeça novamente. Quantos países existem no mundo ninja? Você sabe qual país fica a oeste da Terra dos Demônios? Itachi continuou balançando a cabeça. Yoichi fez várias outras perguntas, todas as quais Itachi não conseguiu responder. Mina, sentindo pena de Itachi, achou que Yoichi estava sendo muito duro. Apesar das diferenças, ela nunca envolveu crianças. Yoichi-sama, essas perguntas não são muito difíceis? Não são difíceis. Comparadas à compreensão das causas da guerra no mundo ninja, essas são questões intermediárias. Você não pode subir 3 degraus de cada vez. Você tem que ficar mais alto ou mais velho primeiro. Yoichi explicou a Itachi. Você sabe muito pouco e pensa demais. Para entender as causas das guerras ninjas, você precisa primeiro viajar pelo mundo ninja e aprender sobre todos os países. Só então você entenderá. Certo, entendi, líder do clã. Itachi assentiu pensativo e voltou a comer. Mikoto, ao ouvir a explicação de Yoichi, sentiu-se aliviada, percebendo que o havia entendido mal antes. O método de ensino de Yoichi era atencioso, e o olhar de Mikoto se suavizou, cheio de ternura. Yoichi-kun, você se esforçou bastante. Experimente isso. Eu mesmo fiz. Cheira delicioso. Obrigada, Mikoto. Mina, vendo essa interação, sentiu uma pontada de inveja. Cozinhar não era algo que ela havia aprendido, mas tinha certeza de que seus pratos seriam os melhores se aprendesse. Depois do jantar, Mikoto mandou Itachi para casa, dizendo que tinha algo para discutir com Yoichi. Yujito, vendo isso, também se preparou para ir embora, sabendo que provavelmente aconteceria em seguida. No entanto, ao chegar à porta, viu Yoichi gesticulando com a mão, lembrando-a da promessa de massagens nos pés. Seu rosto ficou vermelho ao perceber que ele se referia às massagens de 6 metros que ela lhe devia, uma para cada semana de ausência. Ela o encarou como um gatinho zangado antes de voltar correndo para o quarto. Um momento depois, ela se sentou, escutando atrás da porta, mas não ouviu nada e deitou-se novamente, se perguntando por que não havia som algum. Yoichi não tinha intenção de fazer o que Yujito imaginava, especialmente porque Mina estava grávida. Com Mina com mais de 5 meses de gravidez, eles sabiam que ela estava esperando uma menina. Ao ouvir isso, Yoichi pensou em Karen Uzumaki, mas sabia que sua filha não enfrentaria as mesmas dificuldades. Ele também discutiu assuntos do clã com Mikoto. A guerra impactou seus negócios, especialmente durante a sabotagem dos ninjas da nuvem na Terra do Fogo, afetando todos os negócios. Até os negócios do clã foram atacados pelos esquadrões ninjas da nuvem, mas graças aos 2 guardas do Edo Tensei e aos ninjas do clã de Uchiha Shunsuke, eles conseguiram matar os atacantes. Apesar do impacto, as perdas foram mínimas, apenas reduzindo os lucros. No pós-guerra, a indústria de jogos ninja estava em alta. Uchiha Yuto planejava lançar uma versão em jogo da Terceira Guerra Ninja, com anúncios promocionais convidando os jogadores a acompanhar os heróis de Konoha na luta contra invasores. Ao ouvir o relatório de Mikoto, Yoichi só pôde admirar o talento natural de Yuto para esse negócio. Depois de discutir assuntos sérios, os olhos de Mikoto ficaram ternos enquanto ela segurava a mão de Yoichi, sussurrando. Yoichi-kun. Mina, para não ficar atrás, agarrou-se ao braço de Yoichi, olhando para cima com pena. Yoichi-sama, faz 5 meses que não te vejo. Mikoto, sentindo uma pontada de ciúmes, suavizou o tom. Mina, não é adequado que você se envolva em atividades extenuantes durante a gravidez. Bem, Tsunade-sama não está aqui, e eu pareço ser o melhor ninja médico da vila. Obrigado pela preocupação, Mikoto. As 2 mulheres ainda não haviam se reconciliado. Yoichi interveio. Vamos descansar hoje. Amanhã, os ninjas do campo de batalha do País das Gramas retornarão, e provavelmente teremos uma longa reunião. Ele lançou um olhar compreensivo para Mikoto. Compreendendo Mikoto, embora um pouco chateado, cedeu, entendendo o ponto de Yoichi. A guerra na região das Gramas havia terminado. Com a ponte Kanabi destruída, a logística de Wagakuri ficou sobrecarregada, forçando-os a recuar. A morte misteriosa do Raikage desanimou ainda mais Onoki. Apesar de seu desejo de continuar a luta, as aldeias da Grama e Taki, sem ver benefícios e apenas perdas, optaram por recuar, deixando Iwagakure isolado.
Sem apoio, a liderança de Wagakuri convenceu Onoki a recuar antes que seus suprimentos acabassem. Com o fim da guerra, Hiruzen logo retornaria a Konoha, provavelmente iniciando a seleção do próximo Hokage. As manobras de Oishi desacreditaram Omura junto ao daimyo, afetando indiretamente a posição de Hiruzen. Como aluna de Tobirama, Omura frequentemente representava Hiruzen em seus negócios. Agora, com a confiança de Omura comprometida e Hiruzen sendo responsabilizado pelas perdas da guerra, renunciar era sua melhor opção. Yoichi planejou usar os jornais para construir apoio público para Sakumo como próximo Hokage. Com seu histórico impecável de missões e reputação como presa branca, Ataki era um candidato ideal. Espalhar amplamente essa expectativa faria de Sakumo a escolha padrão, e qualquer desvio provavelmente causaria insatisfação pública. Depois de colocar esses planos em prática, Yoichi previu um período de descanso. Ele então visitou a polícia, resolveu alguns assuntos antes de verificar o Uchiha Kenji. Desde que deixou o cargo de segundo ancião, Kenji desfrutou de uma vida tranquila, com o único desejo de ver o clã Uchiha se tornar o líder do mundo ninja. Com Yoichi à frente, Kenji acreditava que esse sonho estava ao seu alcance. Capítulo 174. Mikoto. Yoichi-kun, por que você está aqui? E a Mina? Mina está dormindo. Senti sua falta. Além disso, você não estava me esperando? Então, aqui estou. Yoichi-kun, você está só inventando coisas. Eu já estava quase dormindo. Mikoto corou ao falar. Ela não queria que Yoichi pensasse que ela era uma mulher que só pensava nessas coisas. Entretanto, Yoichi deitou-se ao lado de Mikoto, com a mão apoiada na perna dela. Quem dorme de meia preta? E o rosto corado de Mikoto era realmente adorável. Yoichi-kun, Itachi ainda está lá em cima. Mikoto, então você deveria ficar mais quieta. Se fizer muito barulho, as pessoas lá fora vão ouvir. Yoichi sussurrou no ouvido de Mikoto, suas mãos começando a vagar. Ouviu-se um farfalhar enquanto o excesso de roupa era rapidamente removido. Mikoto, com suas meias pretas até o joelho, parecia uma joia perfeita sob o luar fraco. Yoichi-kun. Um gemido fraco e abafado escapou na noite silenciosa. Mikoto cobriu a boca com força, tentando não emitir nenhum som. Por fim, mordeu o travesseiro, enterrando o rosto profundamente. O terceiro Hokage e suas tropas ninjas retornaram, e a vila realizou uma cerimônia de boas-vindas. Os moradores se aglomeraram nas ruas principais, aplaudindo em comemoração. Embora essas duas guerras tenham sido consideradas vitórias, com os invasores sofrendo perdas significativas, as batalhas também foram custosas para Konoha. A Vila das Nuvens perdeu seu terceiro Raikage e dezenas de ninjas de alto escalão no campo de batalha da Terra da Grama. No País do Fogo e no País das Águas Quentes, quase 1000 ninjas das nuvens foram mortos ou feridos, sem conseguir atingir seus objetivos. Apesar das perdas consideráveis de Konoha, a Vila das Nuvens sofreu mais, e eles ainda não haviam recuperado seus Jinchuriki duas caudas. A pressão que eles tentaram exercer sobre Konoha através do daimyo da Terra do Fogo foi interrompida pela morte repentina do terceiro Raikage. As perdas da Vila da Pedra também foram significativas, com quase 600 ninjas mortos, incluindo 50 ninjas de elite no acampamento da Vila da Nuvem, junto com 2 Jinchuriki. Ambas as principais vilas não admitiram a derrota nem assinaram tratados de paz. Apenas retiraram suas tropas, possivelmente planejando atacar a Terra do Fogo novamente no futuro. Por enquanto, Konoha precisava se recuperar. As recentes batalhas com essas duas grandes vilas custaram a Konoha mais de 1500 vidas ninjas. Incluindo as batalhas anteriores com a Vila das Nuvens e a Batalha do Castelo de Kikyo, o número de mortos na Terceira Grande Guerra Ninja superou o da Segunda. Após o retorno das tropas do terceiro Hokage, o clã Uchiha realizou uma reunião. Perderam dezenas de membros nessas batalhas intensas, e houve discussões sobre indenizações e um assunto de grande preocupação para o clã, a partilha do Sharingan. Obito morreu em batalha e antes de morrer, confiou seu Sharingan de 2 Tomoe a Kakashi. O clã Uchiha, orgulhoso de sua herança, era particularmente sensível à possibilidade de o Sharingan ser dado a forasteiros. Deixe que eu cuido disso, disse Yoichi na reunião do clã. Vocês não devem se concentrar demais em um único Sharingan. Sem a linhagem Uchiha, o Sharingan tem utilidade limitada e pode até ser prejudicial. Vocês todos sabem disso. Yoichi explicou que o Sharingan, ao contrário do Byakugan, não tinha um selo protetor. A tensão exercida pelo Sharingan no corpo era imensa. Para os não Uchiha, usar o Sharingan drenava constantemente o chakra e não podia ser desligado, mesmo quando o olho estava fechado. Ter 2 Sharingan aumentaria exponencialmente o consumo de chakra, e cada Tomoe adicional aumentaria ainda mais a carga. O não Uchiha com 2 Sharingan de 3 Tomoe provavelmente morreria devido à grave escassez de chakra após uma batalha intensa. Depois de discutir outros assuntos na reunião do clã, como encorajar membros capazes do clã a fazer os exames Chunin e o desenvolvimento futuro do clã, Yoichi partiu para visitar a família Taki. No caminho, ele encontrou Minato e Kushina. Líder do clã Yoichi, Minato cumprimentou. Minato-senpai, você precisa de alguma coisa? Minato sorriu e disse, eu queria discutir a situação de Kakashi e Obito. Sinto muito por não termos conseguido salvar Obito. Não é sua culpa, Minato-senpai. Ser um ninja significa encarar a morte. O clã Uchiha entende que morreu protegendo a vila. Não culparemos seus companheiros de equipe ou o líder Jonin, e eu não serei como essas pessoas. Yoichi se referiu aos ninjas que o culpavam pelos fracassos das missões. Aqueles 2 não eram mais ninjas. Obrigado pela compreensão, líder do clã Yoichi, disse Minato. Então, com alguma hesitação, perguntou, sobre o Sharingan de Kakashi. Eu estava indo para a residência dos Ataki para falar com Sakumo-senpai e Kakashi. Eu cuido disso, Minato-senpai. Tudo bem, eu entendo. Com isso, Yoichi foi embora. Depois que ele se foi, Kushina não pôde deixar de perguntar.
Minato, como Kakashi conseguiu um Sharingan? Minato explicou. Obito confiou a ele antes de morrer, mas o clã Uchiha valoriza muito o Sharingan. Durante a batalha, alguns Uchiha se aproximaram de Kakashi, então fiquei um pouco preocupado. Kushina, surpresa e triste, disse, então Obito também morreu? Aquele cara prometeu tomar cuidado. Minato suspirou, isso é guerra, Kushina. Não há nada que possamos fazer. Kushina também suspirou. Se ela conseguisse controlar totalmente a Nove Caudas, talvez tivesse conseguido ajudar antes e reduzir as baixas. No entanto, o passeio de hoje não era para esse assunto. Kushina queria perguntar a Minato sobre o relacionamento deles. Mina já estava grávida de 5 meses e ela e Minato ainda estavam namorando. Agora que a guerra havia acabado, deveria haver menos missões. Sakumo-senpai, desculpe a intromissão. Isto é, Cordeiro Mágico, certo? Yoichi-kun, seus dons são previsíveis, mas este é um presente que todos no mundo ninja gostariam de receber. Sakumo disse com um sorriso enquanto dava boas-vindas a Yoichi. Ele tinha um bom relacionamento pessoal com Yoichi e não achava que Yoichi estivesse ali para causar problemas por causa do Sharingan. As preocupações dos outros não preocupavam Sakumo. Espere um momento, Yoichi-kun, vou preparar algumas bebidas. Só chá e salgadinhos estão ótimos. Obrigada, Sakumo-senpai. Yoichi o lembrou de não servir sopa de feijão vermelho novamente. Desde que mencionou que gostava de doces, todas as visitas foram recebidas com sopa de feijão vermelho. Enquanto Sakumo preparava os refrescos, Kakashi desceu as escadas. Ao ver Yoichi, cumprimentou-o. Yoichi-senpai, você está aqui. Kakashi, você parece estar indo bem. Kyoichi notou que Kakashi parecia melhor, embora a morte de Obito e seu presente final ainda o pesassem. Kakashi se recuperou rapidamente e resgatou Rin, realizando o desejo de Obito. Kakashi, levante sua faixa na cabeça e deixe-me ver. Yoichi já havia ativado seu Sharingan e viu o chakra lentamente drenar do olho esquerdo de Kakashi. Quando Kakashi levantou sua faixa na cabeça e abriu seu Sharingan de 2 Tomoe, o consumo de chakra aumentou, mais desgastante do que para um Uchiha normal. Você entende por que estou aqui? Eu discuti isso com o clã Uchiha, e não vamos recuperar este Sharingan. Yoichi disse, se você quer mantê-lo, depende de você. O Sharingan drena chakra constantemente. Se você continuar usando, ele representará um risco significativo em batalhas. E isso é apenas um Sharingan de 2 Tomoe. Se fosse um de 3 Tomoe, você correria um risco ainda maior. Sakumo retornou com refrescos, tendo ouvido a conversa. Meu Sharingan. Obito confiou a mim. Kakashi disse após um momento de silêncio. Ele sempre se esforçou para desbloquear o Sharingan e ficar mais forte. Sempre pensei que ele só estava falando besteira, mas ele me salvou. Ele queria que eu usasse seu olho para ver o mundo. Entendo. Herdar o testamento dele é bom, mas não precisa de um item específico para te lembrar. Enfim, vamos deixar por isso mesmo. Yoichi disse, Kakashi, vou deixar o Sharingan de Obito com você. O clã Uchiha não se oporá. Mas se o consumo de chakra for excessivo, vem até mim. Eu te ajudo a lidar com isso. Essa era a intenção original de Yoichi. Recuperar o olho agora significaria armazená-lo, potencialmente perdendo uma oportunidade de evolução. Quando Kakashi procurou ajuda devido à escassez de chakra, Yoichi conseguiu discretamente substituir o olho por uma versão de 3 Tomoe e transplantar algumas células de Hashirama para compensar a perda de Kamui. Obrigado, Yoichi-senpai. Não é nada. O clã Uchiha valoriza o Sharingan mais pela honra do que pelo medo de que outros exerçam seu poder. Que sorte você ter herdado apenas um olho. 2 drenariam seu chakra até a morte em uma única batalha. Yoichi dispensou, mas Kakashi entendeu. Mesmo o Sharingan de 2 Tomoe era um pouco trabalhoso. Um de 3 Tomoe exigiria um gerenciamento cuidadoso de chakra. A esgrima de presa branca exigia a manutenção da ativação das células com a liberação de relâmpago, e ele frequentemente usava a liberação de vento para ataques. Ambas técnicas que exigiam o uso intensivo de chakra. Adicionar o Sharingan aumentava a tensão. Mas isso não era mais problema de Yoichi. Ele já havia deixado claro seu ponto. E um Sharingan de 2 Tomoe não valia a pena ser recuperado, o que poderia levar à perda de uma evolução para o Mangekyou Sharingan. Madara já agiu contra Obito. Eu também deveria me preparar, talvez colocar alguma proteção em Rin. Yoichi pensou consigo mesmo. Depois de discutir outros assuntos com Sakumo, ele se despediu. Depois que ele saiu, Kakashi falou, pai, eu estava preocupado que Yoichi-senpai iria pegar o Sharingan de volta. Retirar o dinheiro seria para o seu próprio bem. Sakumo disse, como membro da família, eu preferiria que você abrisse mão do Sharingan, porque ele não te ajuda muito. Mas já que você decidiu como seu pai, eu apoiarei sua escolha. Se o Sharingan lhe causar problemas, pedirei ajuda a Yoichi-kun. Kakashi, comovido, disse, obrigado, pai. Capítulo 175. A guerra finalmente acabou. Sim, mas muitas famílias ninjas estão de luto. 2 dos meus vizinhos são ninjas, e eu os ouvi chorando a noite toda ontem. É de partir o coração. Eles se sacrificaram muito para proteger a Terra do Fogo. Você ouviu as notícias? Dizem que esta guerra poderia ter sido vencida facilmente se não fossem os erros repetidos do nosso Hokage, que fizeram Konoha perder tantos ninjas excelentes. É verdade? Onde você ouviu isso? O Mundo Ninja Diário, página 3, em um artigo discutindo a guerra. Muitos especialistas e comentaristas acham que sim. Espere aqui, vou comprar um exemplar do Mundo Ninja Diário. Nos dias que se seguiram ao retorno do terceiro Hokage à vila e a subsequente reunião com os Jonins, tais rumores começaram a circular em Konoha. Figuras notáveis do País do Fogo subitamente começaram a comentar sobre a recente guerra nos jornais.
A destruição causada pelos ninjas da nuvem na Terra do Fogo alarmou até mesmo os daimyos, que enviaram emissários para a linha de frente, pressionando Omura a resolver a situação. Alguns desses críticos ficaram genuinamente chateados e enviaram cartas ao escritório do daimyo e ao jornal para expressar sua insatisfação. Entretanto, com a orientação deliberada do clã Uchiha, sua raiva foi naturalmente direcionada ao terceiro Hokage. Além disso, alguns foram contratados para expressar essas opiniões, com o clã Uchiha empregando a bolsa de recompensa subterrânea para contratar esses críticos, garantindo que, mesmo que a Anbu da vila investigasse, eles apenas rastreariam o assunto até a bolsa de recompensas. Agora, a vila estava agitada com rumores de que a verdadeira causa do tumulto na Terra do Fogo eram os erros do terceiro Hokage e dos outros 3 altos oficiais de Konoha. As discussões chegaram até mesmo a discutir se o terceiro Hokage, que estava no poder há mais de uma década, deveria renunciar para dar lugar à geração mais jovem. Tais sentimentos estavam se tornando predominantes em Konoha, e era fácil imaginar as discussões acontecendo por toda a Terra do Fogo. Estrondo. No escritório do Hokage, Hiruzen quebrou seu cachimbo de raiva com um rosto sombrio de fúria. Depois de tanto esforço defendendo a vila e o país, agora estava sendo criticado daquela forma. Ele não queria nada mais do que encontrar o culpado e puni-lo severamente. Danzou, quem fez isso? A raiz só encontrou alguns dos críticos mais contundentes até agora, mas eles parecem estar genuinamente chateados com a destruição causada pelos ninjas da nuvem e estão expressando sua insatisfação enviando cartas ao daimyo e ao jornal, disse Danzou com a expressão inalterada. Embora também estivesse entre os criticados, o sigilo da raiz o impediu de aparecer no jornal. Comparado a Hiruzen, Danzou se sentiu um pouco sortudo e ficou satisfeito em ver seu antigo companheiro de equipe em tal estado. Tem certeza de que é tudo espontâneo? A raiz recebeu a informação ontem e a confirmou hoje. A informação indica que é verdadeira, e as técnicas do clã Yamanaka a comprovaram, explicou Danzou. Omura, sentindo-se envergonhada, falou, não é minha culpa, Hiruzen. Yoichi estava se esquivando de seus deveres no campo de batalha. Se ele tivesse intervindo, poderíamos ter repelido os ninjas da nuvem muito antes. Omura não pôde deixar de reclamar. Ele havia pedido repetidamente a Yoichi para usar sua transformação de monstro, liberação de madeira e Mangekyou Sharingan, todos os quais poderiam ter sido decisivos no campo de batalha. Mas Yoichi sempre encontrava desculpas, insistindo que só agiria se eles localizassem o Jinchuriki do 8 Caudas primeiro. Hiruzen, precisamos discutir o que fazer a seguir, disse Koharu. A opinião pública não está a nosso favor, e a atitude do daimyo em relação a nós piorou. Após o fim da guerra, eles enviaram emissários ao daimyo, buscando financiamento para preencher as lacunas financeiras de Konoha, mas foram recusados, com a desculpa de que todos os fundos excedentes estavam sendo usados para reparar a destruição causada pelos ninjas da nuvem. Além disso, em relação à sua posição como Hokage, há um sentimento crescente na vila de que você deveria renunciar e deixar alguém mais jovem assumir. Koharu continuou. Se vocês não escolherem um novo Hokage e continuarem a suprimir essas discussões, temo que a agitação só irá aumentar. Danzou, sentindo uma oportunidade, pensou que embora ele não tivesse muitas chances de se tornar o 4º Hokage, Orochimaru tinha uma boa chance. Se Orochimaru se tornasse Hokage, isso aumentaria o poder de Danzou na vila, dada a natureza de Orochimaru, que era mais compatível com sua organização raiz do que com Hiruzen. Entretanto, se Hiruzen continuasse apoiando Minato, Danzou sentiu que seria uma escolha ruim, especialmente com a proeminência de Yoichi. Vou considerar. Eu tinha planejado me preparar para a seleção do 4º Hokage em breve, mas não esperava que rumores tão maliciosos se espalhassem, disse Hiruzen com o rosto calmo, mas o coração pesado. Ele esperava estabilizar a situação e entregar uma vila pacífica para a próxima geração. Infelizmente, as maquinações de inimigos ocultos o forçaram a tomar uma atitude, e ele precisou agilizar o processo de seleção para conter o crescente descontentamento. Danzou continua investigando este assunto com a raiz. Quanto a Omura e Koharu, vamos discutir a situação com o daimyo mais a fundo. Muito bem, então vou me retirar, disse Danzou antes de sair do escritório do Hokage. Hiruzen não discutiu a situação do daimyo com Omura e Koharu, mas em vez disso mencionou a escolha de um novo Hokage. Ele queria que Minato fosse o 4º Hokage e esperava que Omura e Koharu o apoiassem. Após informar o clã Uchiha de que a decisão de não recuperar o Sharingan de Kakashi fora tomada, a questão foi resolvida. Embora o clã tivesse voz ativa, a decisão final de Yoichi era vinculativa. Anteriormente, Yoichi havia considerado deixar uma marca do deus voador do trovão em óbito, mas percebeu que Madara provavelmente a removeria. Em vez disso, decidiu deixar algumas salvaguardas em Rin. Aceitar Nohara Rin como aluna? Mina estranhou o pedido. Ela se lembrava vagamente de ter ouvido o nome de Kushina. Yoichi-sama, por que você de repente quer aceitar Rin como aluna? Há algo de especial nela? Ela tem alguns aspectos únicos. Preciso realizar alguns experimentos com ela, mas não entendo nada de ninjutsu médico. Caso contrário, eu a teria como aluna. Yoichi explicou, Mina, você pode criar um selo ativado, semelhante ao selo de transcrição do clã Uchiha, mas para selar outros ninjutsus, um selo de ativação retardada? Isso requer condições especiais, mas devo conseguir. Que tipo de gatilho você está procurando? Yoichi sacou uma kunai do deus voador do trovão e disse, quero plantar uma marca do deus voador do trovão na Rin e ativá-la quando ela estiver perto da morte. Você consegue fazer isso? Depois de pensar um pouco, Mina assentiu. Eu deveria conseguir, mas preciso testar. E aceitar alunos não é problema. Algumas pessoas me pediram para dar aulas, mas eu estava grávida na época, então não deu em nada. Vou perguntar a Azami-senpai sobre isso. Obrigada, Mina. Não se esforce demais. Estou bem, Yoichi-sama. Minha constituição é forte. Mina deu um tapinha confiante no peito e então se agarrou ao braço de Yoichi, com os olhos cheios de expectativa. Azami-senpai,
Mina cumprimentou Azami no hospital de Konoha, surpreendendo-a. Mina, o que te traz aqui? Tenho pensado na questão estudantil que você mencionou antes. Estou com o tempo livre agora, então pensei em aceitar alguns alunos. É muito chato ficar em casa. A maioria das pessoas adoraria descansar, mas acho que isso é típico de você. Azami disse, entregando a Mina alguns perfis de ninjas médicos. Ainda temos poucos ninjas médicos. Depois da guerra, os ninjas médicos de muitas equipes queriam aprender mais, então cada jonin médico está contratando alguns alunos. Existe uma ninja chamada Nohara Rin? Tem, mas ela já é minha aluna. Você a conhece? Não, eu não a conheço. Acabei de ouvir de Kushina que seu ninjutsu médico é muito bom, então eu queria ver com meus próprios olhos. Bem, nesse caso, vou contar para Rin. Azami não pensou muito nisso. Lembrou-se de que Rin era aluna de Minato e imaginou que ela poderia entrar por meio de contatos. Além disso, Rin se beneficiaria mais de treinar com Mina. Embora Azami fosse mais velha que Mina, ela a superava em ninjutsu médico. No dia seguinte, Rin ficou surpresa ao saber que sua professora havia mudado. Sem missões, todos os ninjas médicos estavam sob a jurisdição do hospital. A equipe de Minato estava com falta de pessoal, e Kakashi logo seria promovido a jonin. Até que a equipe fosse reorganizada, Rin não participaria de missões por cerca de 6 meses. Eu devo treinar no clã Uchiha? Rin ficou surpresa quando Azami a informou. Sim, Mina está grávida e raramente vem ao hospital, então você irá até a casa dela para treinar. Mina é a melhor ninja médica de Konoha depois de Lady Tsunade. Ela pode ser a próxima sábia médica, disse Azami, encorajando Rin a aprender com Mina, pois era uma oportunidade rara. Obrigado pela sua orientação, Azami-senpai, disse Rin, curvando-se profundamente antes de sair do hospital e seguir para o complexo Uchiha. Rin já havia visitado o complexo Uchiha algumas vezes antes, procurando por óbito, mas agora que ele estava morto, retornar trouxe lembranças dele e de sua confissão a Kakashi antes de sua morte. Depois de pedir informações, Rin encontrou a casa de Mina no complexo. Assim que hesitou em tocar a campainha, ouviu uma voz atrás de si. Ei, o que você está fazendo aqui? Assustada, Rin se virou e viu uma jovem kunoichi, mais ou menos da sua idade, com cabelos loiros delicados e um rosto claro, olhando para ela com cautela. Olá, sou Nohara Rin. Estou aqui para estudar ninjutsu médico com Lady Mina. Ao ouvir isso, Yujito relaxou um pouco e disse, entre. Ela deve estar em casa. Ao abrir a porta, Yujito pensou consigo mesma. Achei que aquele pervertido trouxesse outra garota para casa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Ao entrar em casa, Yujito tirou os sapatos e entrou calçando suas meias brancas até o joelho. Depois de treinar a manhã toda, ela planejou tomar um banho e trocar de roupa. Entretanto, ao ver Rin hesitar, ela percebeu que Rin estava visitando a casa de outra pessoa pela primeira vez e estava compreensivelmente cautelosa. Vou chamar alguém. Espere aqui, disse Yujito, subindo as escadas. Em sua impressão, Mina andava se mexendo menos desde que engravidara, só se movimentando quando alguém a visitava. Pouco tempo depois, Yujito retornou com Mina, que foi conduzida escada abaixo. Ao ver Rin, Mina olhou para ela e sorriu calorosamente. Nohara Rin, posso te chamar de Rin? Sou Uchiha Mina. De agora em diante, vou te ensinar ninjutsu médico avançado. Pode me chamar de Mina Sensei, disse Mina, com um sorriso gentil. Ela parece um pouco delicada e bonita, mas provavelmente não é o tipo de Oishi-sama. Nenhuma ameaça, pensou Mina, sua atitude em relação a Rin se tornando ainda mais amigável. Sim, Mina Sensei. Obrigada por cuidar de mim, respondeu Rin, curvando-se profundamente. Antes que ela pudesse reagir, Mina já a havia segurado pela mão e a conduzido até a sala de estar. Enquanto isso, Yujito voltou ao seu quarto para tirar as meias brancas até o joelho. Ela estava irritada por ter se acostumado a usar aquelas meias sob a influência de Oishi. No entanto, elas não eram muito práticas para o treino, pois ela havia suado bastante pela manhã. Ela precisava fazer uma mudança. Yujito decidiu internamente, abrindo seu guarda-roupa e descobrindo que pelo menos 2/3 de sua gaveta de meias estavam cheios de meias brancas, incluindo meias até o joelho e meias até o tornozelo. Mina perguntou a Rin sobre o conhecimento dela em ninjutsu médico e sua experiência cirúrgica. Depois de descobrir a história de Rin, descobriu que a jovem kunoichi, que gostava de decorar o rosto com padrões, tinha uma sólida base em ninjutsu médico. Rin conhecia todas as técnicas básicas e havia realizado dezenas de cirurgias, o que a tornava uma excelente candidata para treinamento avançado. Agora entendi seu nível. Você tem alguma missão em andamento? Perguntou Mina. No momento não, Mina Sensei. Nossa equipe está com poucos funcionários e esperando Kakashi ser promovido a jonin antes de nos reorganizarmos, respondeu Rin. Então seu companheiro de equipe é Kakashi. De agora em diante, treine comigo todas as manhãs por 3 horas e à tarde, vá ao hospital de Konoha para treinamento adicional. Eu lhe ensinarei ninjutsu médico avançado o mais rápido possível. Lembre-se, ninjutsu médico pode ser usado em combate, então não desista de lutar só porque você é um médico, instruiu Mina, enfatizando a importância do treinamento de combate. Ao ouvir isso, os olhos de Rin brilharam de entusiasmo. Ela perguntou ansiosamente, Mina Sensei, como o ninjutsu médico pode ser usado em combate? Mina pensou por um momento e então perguntou, você tem uma kunai com você? Sim. Rin rapidamente pegou uma kunai e a colocou sobre a mesa. Observe atentamente, disse Mina, formando um selo com as mãos. Ela concentrou o chakra na mão direita, estendendo um bisturi de chakra a cerca de 10 centímetros dos dedos. Em seguida, usou-o para cortar a kunai ao meio. Esta é uma maneira de usá-lo. O bisturi de chakra é semelhante ao punho gentil do clã Hyuga, embora não seja tão preciso para atingir Tenketsu. O bisturi de chakra pode cortar tendões, órgãos e até ossos, explicou Mina, sorrindo para Rin.
Como ninja médico, você precisa entender o corpo humano a fundo, então nosso estilo de combate é um pouco semelhante ao do clã Hyuga. Agora eu entendo, Rin assentiu, sentindo-se iluminada. O bisturi de chakra era um ninjutsu médico de nível A, comparável à técnica da palma mística, mas não tão priorizado. Apenas ninjas médicos avançados o dominavam. Certo, vamos começar com outras técnicas médicas. Quanto ao treinamento de combate, não posso te ajudar agora. Você pode praticar sozinho ou buscar orientação de outras pessoas, instruiu Mina. Sim, Mina-sensei. Rin concordou, sentindo um respeito crescente por Mina, apesar do pouco tempo que passaram juntas. Yoichi sabia que Rin estava treinando em casa, mas tinha outros assuntos para resolver recentemente. Orochimaru entrou em contato com ele, revelando que Danzou o abordou, incitando-o a concorrer ao quarto Hokage e prometendo apoio. Orochimaru naturalmente não confiava nas promessas de Danzou. Mesmo assim, sabia que seu sensei não estava considerando para o cargo, o que o decepcionou. Orochimaru ajudou Sarutobi Shinozuki extensivamente na Batalha do País da Grama, e ainda assim seu sensei nem o considerou. Apesar disso, Orochimaru continuou sua pesquisa, agora focada na imortalidade. A destruição que testemunhou no campo de batalha, especialmente o poder dos 3 Jinchuriki, incutiu nele o desejo pela vida eterna para explorar todas as verdades do mundo. Yoichi não estava ciente dos pensamentos de Orochimaru, mas sabia sobre o processo de seleção dos Hokage. Ele sentiu que a decisão repentina de Hiruzen de realizar a seleção foi um pouco precipitada. Se tivesse sido adiada por mais alguns meses, o clã Uchiha poderia ter conquistado mais 5 Jonins. As guerras recentes, impulsionadas pelo uso generalizado do modo sábio e da armadura de batalha ninja por Yoichi, aumentaram significativamente a taxa de sobrevivência dos ninjas Uchiha no campo de batalha. 5 deles tinham méritos suficientes para se candidatar ao exame Jonin e passar. Sabendo disso, Yoichi instruiu a força policial a contatar os civis neutros Jonin e os clãs ninjas aliados. A reputação da força policial melhorou drasticamente no último ano, graças às reformas de Yoichi. Muitos membros do clã Uchiha, inicialmente frios por fora, mas calorosos por dentro, fizeram amigos na vila. Aqueles que tinham amigos Jonin se aproximaram para reforçar seu apoio. A família Yui. Ao abrir a porta e ver Yoichi, o rosto adorável de Kurenai se iluminou com um sorriso. Yoichi-sensei, você está aqui para me ver? Estou aqui para ver seu pai. Ele está em casa? Sim, ele está em casa. A expressão de Kurenai ficou um pouco amarga, mas ela ainda acolheu Yoichi ali dentro. Depois de ligar para o pai, Kurenai foi fazer chá. No seu tempo de descanso, peço desculpas por incomodá-lo, Shinku-san. Shinku sorriu e disse, de jeito nenhum. Eu planejava lhe agradecer em breve, Yoichi dono. Se não fosse pela roupa ninja especial que você deu à minha filha, ela teria acabado no hospital por negligência. Com o aumento da produção de trajes ninja, Yoichi doou sua parte aos seus 3 alunos. O traje havia protegido Kurenai nas batalhas ferozes do País da Grama, onde até Jonin havia morrido. Yoichi dono, o que o traz aqui hoje? Shinku perguntou depois de algumas gentilezas, mandando Kurenai comprar alguns lanches. Yoichi não se esquivou. Explicou a próxima seleção para o quarto Hokage e pediu a Shinku que apoiasse Sakumo, mobilizando seus contatos, se possível. Shinku também era instrutor de ninjas de nível médio e baixo na vila, com significativa influência oculta. Depois de pensar um pouco, ele prontamente concordou em apoiar o pedido de Yoichi, prometendo até mesmo visitar e persuadir alguns de seus conhecidos Jonin. Shinku não tinha uma opinião formada sobre quem deveria ser Hokage. Sakumo tinha uma reputação brilhante, e como ninja contemporâneo, Shinku o admirava muito. Além disso, Yoichi havia cuidado da filha, fornecendo-lhe uma roupa ninja protetora. Shinku não viu motivo para recusar. Tendo alcançado seu objetivo, Yoichi conversou um pouco mais sobre o progresso de Kurenai antes de se preparar para sair. Na porta ele encontrou Kurenai, que voltava com os lanches. Yoichi-sensei, você já está indo embora? Tão cedo? Ela perguntou, um pouco decepcionada. Sim, tenho outros assuntos para resolver. Só me deu salgadinhos, para que não sejam desperdiçados. Sentindo-se bem, Yoichi pegou os lanches de Kurenai, lembrando-a de treinar duro depois da guerra. Ele tinha grandes expectativas para ela, sugerindo que ela poderia se tornar uma Jonin aos 14 anos. Acho que estou pronta para o exame Jonin agora, disse Kurenai confiantemente. Yoichi balançou a cabeça. Não precisa se comparar com o Kakashi. Sua força está no Genjutsu, mas precisa fortalecer outras áreas também. Participe de missões com os outros para ganhar mais experiência. Quando eu me tornar o quinto Hokage, vocês 3 serão meus guardas das sombras. Entendo, respondeu Kurenai, sua decepção se transformando em alegria com as últimas palavras de Yoichi. As atividades de Yoichi, embora discretas, foram notadas pela Anbu, que as reportou aos seus superiores. Hiruzen, percebendo o comportamento incomum do Uchiha, suspeitou que eles estivessem por trás da recente agitação. Ele decidiu que a seleção do Hokage não poderia mais ser adiada, temendo que Yoichi pudesse se tornar Hokage. Felizmente Minato, embora carente dos méritos de guerra de Yoichi, tinha boa reputação e o apoio de 3 conselheiros. Hiruzen acreditava que Minato tinha mais chances. Um dia, Yoichi notou o sinal da Assembleia dos Jonins. Suspeitando que estivesse relacionado à seleção do Hokage, preparou-se para partir. Antes de sair, ele informou a Mina que estava ensinando Rin que estava saindo. Tome cuidado, Yoichi-sama, disse Mina, acenando alegremente. Rin, vendo a alegria de Mina, comentou, Mina-sensei, você parece tão feliz. Hehe, tive sorte de ter conhecido Yoichi-sama, respondeu Mina com o rosto brilhando de satisfação. Saindo da casa, Yoichi encontrou-se com os Jonins do clã e foi até o escritório do Hokage. O clã Uchiha tinha apenas algumas dezenas de Jonins, mas muitos outros tinham força para o posto, mas não tinham a oportunidade de fazer o exame. Essa situação mudaria com o novo Hokage, potencialmente dobrando seus números de Jonins.
No caminho, Yoichi encontrou Orochimaru que se juntou a ele e sussurrou: Yoichi-kun, preciso discutir algo com você depois da reunião. O dia deve correr como você espera. Yoichi assentiu. Claro, Orochimaru-sensei. O que prometi antes, cumprirei depois. Capítulo 177. Pessoal, a reunião Jonin de hoje é principalmente para discutir alguns assuntos do pós-guerra com vocês, começou Hiruzen, dirigindo-se aos mais de 200 Jonin presentes. Os únicos ausentes eram aqueles em missão. Fora isso, todos os Jonins da vila estavam reunidos. Notavelmente, a maioria dos ninjas de elite, exceto Tsunade, estava presente. Muitos Jonins, especialmente aqueles de clãs proeminentes como Uchiha e Hyuga, eram frequentemente ignorados nos exames Jonins, diferentemente de seus colegas civis e menos conhecidos. Não era incomum que solicitações fossem adiadas ou rejeitadas, alegando a necessidade de missões mais adequadas ou outras desculpas, dificultando seu avanço. Ao entrar, Yoichi notou Kakashi entre os presentes. Em poucos dias, Kakashi havia passado no exame Jonin, o que não era surpreendente, considerando suas habilidades e a presença do Sharingan de 2 Tomoe, que, apesar de drenar chakra, aumentava sua eficácia em combate. A Vila da Grama Oculta e a Vila da Cachoeira Oculta decidiram enviar emissários para assinar tratados de paz conosco, previstos para daqui a meio mês. No entanto, não houve nenhum movimento da Vila da Pedra Oculta e da Vila da Nuvem Oculta. Eles não pretendem se render nem assinar um tratado de paz, continuou Hiruzen. Além disso, embora a Vila da Névoa e a Vila da Areia estejam lutando ferozmente, a Vila da Névoa parece estar de olho em nós. Recentemente, vários ninjas da névoa foram avistados perto das fronteiras do País das Ondas e do nosso próprio país, até mesmo perto das ruínas do País dos Redemoinhos. Esses eram pontos significativos, mas havia pouca oportunidade para o Jonin intervir, tornando grande parte da discussão um tanto superficial. Yoichi entendeu, sabendo que o assunto mais importante seria revelado por último. E agora a questão final e mais importante, Hiruzen fez uma pausa, examinando a sala antes de continuar. Há rumores de que a vila está selecionando o quarto Hokage. Não são apenas rumores. O principal motivo da reunião de Jonin de hoje é dar início à eleição do quarto Hokage. Um murmúrio percorreu a sala. Enquanto alguns Jonins esperavam por isso, outros ficaram visivelmente surpresos com o anúncio repentino. Vamos começar com as indicações, disse Hiruzen. Os candidatos serão considerados com base em seus méritos, força e histórico de missão. Assim que tivermos as indicações, procederemos à votação e, finalmente, os resultados serão apresentados ao Daimyo para aprovação. Em teoria, qualquer Jonin poderia participar da seleção do Hokage. No entanto, para agilizar o processo, vários critérios precisavam ser atendidos. Eu indico Jiraiya-sama e Yamanaka Inoichi falou primeiro, levantando a mão. Jiraiya-sama tem a força e as realizações necessárias para servir como quarto Hokage. Além disso, ele é um dos lendários Sannin. Obrigado pela confiança, Inoichi, mas não sou adequado para o cargo de Hokage, interrompeu Jiraiya. Recomendo meu aluno Namikaze Minato. Ele é jovem, mas seu compromisso em se tornar Hokage é genuíno. Suas habilidades e força superam as minhas. Hiruzen assumiu. Já que Jiraiya não está disposto, vamos considerar Minato. Há alguma outra indicação? Eu indico Ataque Sakumo, disse um Jonin civil do fundo. As habilidades e a liderança do Sakumo-senpai sempre me inspiraram. Acredito que ele também seja um candidato digno para o quarto Hokage. Hiruzen e os outros trocaram olhares, notando a ausência de recusa imediata de Sakumo. Isso foi inesperado, visto que Sakumo não havia demonstrado interesse na posição anteriormente. Sakumo é realmente um candidato excepcional, reconheceu Hiruzen, adicionando-o à lista. A atmosfera ficou tensa à medida que as indicações continuavam. Eu indico Orochimaru, declarou Danzou, incapaz de permanecer em silêncio. A força e o histórico de missões de Orochimaru. Obrigado por me considerar, Danzou-sama, mas acredito que não sou adequado para o papel de Hokage, assim como Jiraiya, interrompeu Orochimaru, seu olhar encontrando brevemente o de Hiruzen Sarutobi antes de acrescentar, eu também apoio Sakumo-kun. A expressão de Hiruzen se obscureceu. O apoio de Orochimaru a Sakumo complicou ainda mais a situação. Eu indico Yoichi-sama, tentou uma voz do clã Uchiha, mas Yoichi o interrompeu. Não, eu não sou adequado. Ainda tenho muito a aprender. Com a indicação de Sakumo-senpai, não há necessidade de me indicar, disse Yoichi, uma jogada planejada para convencer o neutro Jonin a apoiar Sakumo. Com Jiraiya, Orochimaru e até Yoichi se submetendo a Sakumo, ficou evidente quem era o candidato mais adequado. Hiruzen percebeu a verdadeira estratégia em jogo, não se tratava de o clã Uchiha tomar o posto de Hokage, mas sim de garantir que um aliado o ocupasse. Sakumo, você está disposto a ser considerado? Perguntou Hiruzen, e não vendo objeção de Sakumo, acrescentou, se não houver mais indicações. Os candidatos a quarto Hokage serão Namikaze Minato e Ataque Sakumo. A votação começou. Enquanto os votos eram contados, o coração de Hiruzen apertou. Minato, embora excelente, enfrentava Sakumo, cujo histórico e apoio o tornavam o claro favorito. A contagem final revelou Minato com 81 votos e Sakumo com 143, uma vantagem significativa. Os resultados saíram. O Daimyo chegará amanhã para finalizar a seleção, anunciou Hiruzen, mantendo uma aparência serena apesar de sua turbulência interna. Yoichi voltou para casa, confiante de que a eleição estava efetivamente decidida. Com Sakumo como Hokage, a vila não mais atrapalharia as candidaturas do clã Uchiha para o cargo de Jonin. Você voltou, Mina cumprimentou Yoichi com um sorriso, sua barriga mostrando sua gravidez avançada. Sim, a eleição para o quarto Hokage aconteceu hoje. A decisão final será tomada amanhã, informou Yoichi, ao avistar Rin se aproximando. Rin, parecendo um pouco tímida, curvou-se e cumprimentou Yoichi. Obrigada por me deixar ficar para o jantar, Yoichi-sama.
Tenho um favor a lhe pedir, se não se importar. Mina cutucou Rin, encorajando-a a falar. Rin, vá em frente. Yoichi-sama não se importa. Respirando fundo, Rin começou. Ouvi dizer que você tem maneiras de aumentar rapidamente a força, Yoichi-sama. Quero ficar mais forte, então esperava que você pudesse me guiar. Yoichi fingiu confusão. Você quer ficar mais forte? Mas você é um ninja médico. Por que essa necessidade repentina de força? Porque um ninja médico precisa ter força para se proteger e não se tornar um fardo para sua equipe, respondeu Rin com determinação. Eu não quero ser o motivo pelo qual meus amigos se machucam ou morrem. Por favor, Yoichi-sama, me ajude. Vendo sua determinação, Yoichi assentiu. Eu entendo. Sua determinação é louvável. Eu posso te ensinar. Métodos de treinamento convencionais podem ser aprendidos com qualquer jonin, mas eu tenho outro método que se adapta a alguém como você. Capítulo 178. Yoichi-sama, que tipo de método é esse? Perguntou Rin hesitante. Ela sabia que algumas técnicas proibidas podiam aumentar a força rapidamente, mas frequentemente traziam riscos significativos, às vezes até transformando as pessoas em algo desumano. Meus 3 alunos se formaram no mesmo ano que você. Você viu o desempenho deles nos exames Chunin? Yoichi lembrou Rin, que imediatamente se lembrou da força impressionante de Rumi quando seu corpo estava coberto de marcas especiais. Você está se referindo àquele estado especial? Rin perguntou. Sim, é chamado de modo sábio. Originalmente apenas ninjas de nível Kage podiam praticá-lo, mas foi modificado para uma técnica de selo de maldição. Quando ativado, aumenta muito a força, mas é extremamente exaustivo. Mesmo Kurenai e Rumi só conseguem mantê-lo por alguns minutos, o que o torna uma medida desesperada, explicou Yoichi. O padrão do selo do sábio, assim como sua marca do deus voador do trovão, consistia em 3 tomoi. Mesmo se gravado abertamente no pescoço, não seria confundido com qualquer outra coisa. A curto prazo, este é o único método para aumentar a força. O resto é treinamento diário, ficando mais forte gradualmente. Pense nisso ou pergunte a Kurenai sobre a experiência dela. Você pode me dar a sua resposta amanhã, disse Yoichi, acenando com a mão em desdém. Ele não queria parecer muito ansioso para ajudar Rin, afinal, ela tinha vindo até ele. Entendo. Obrigada, Yoichi-sama. Rin curvou-se profundamente, agradecendo também a Mina antes de ir embora. Ao sair, Rin planejou terminar suas tarefas no hospital e então procurar conselhos de Kurenai ou de seu professor Minato. Ela confiava nas palavras de Yoichi, afinal, Kurenai, Rumi e Kazuito eram seus colegas de classe. Enquanto Kurenai e Rumi demonstravam grande potencial na academia, Kazuito era bastante comum, até menos impressionante do que ela. No entanto, após a formatura, Kazuito progrediu rapidamente. Sem a competição de sua própria equipe durante os exames Chunin, Kazuito poderia ter avançado ainda mais. Além disso, se a técnica tivesse efeitos nocivos, Yoichi não a teria usado em seus alunos. No dia seguinte, o daimyo do País do Fogo e seus ministros chegaram a Konoha, escoltados pela polícia e pela Anbu. Uma vez dentro do prédio do Okage, foram recebidos por Hiruzen e pelos principais oficiais da vila. O daimyo, sentado à cabeceira da mesa com os ministros ao seu lado, não perdeu tempo. Ouvi dizer que a votação para o 4º Okage foi concluída. Sarutobi, quem são os candidatos? O coração de Hiruzen afundou ligeiramente diante da ânsia do daimyo. Os candidatos a 4º Okage são Namikaze Minato e Ataki Sakumo. A força, o histórico de missões e as contribuições de Minato o tornam um excelente candidato. Seu papel na batalha contra o 3º Raikage e na destruição das linhas de suprimentos de Vagakuri foram cruciais para o fim da guerra. Tenho grande consideração por este jovem que personifica a vontade do fogo, elogiou Hiruzen, indicando sutilmente sua preferência. Sakumo também é um ninja excepcional, acrescentou Hiruzen brevemente, olhando para o daimyo, esperando que ele entendesse. A votação dos jonins mostra uma diferença de mais de 60 votos, observou o daimyo, analisando os resultados. Minato parece excelente, mas Ataki Sakumo, conhecido como Presa Branca, pode ser uma escolha melhor. Os ministros concordaram, argumentando que a reputação e a experiência de Sakumo o tornavam uma aposta mais segura. Hiruzen e seus aliados sentiam que a situação estava fugindo do seu controle. Danzou, sentindo o momento, levantou-se e declarou friamente. Konoha precisa de vigor juvenil. Um ninja jovem e forte como Minato, que personifica a vontade do fogo e domina as técnicas do 2º Okage, é a escolha ideal. Apesar de sua aversão, Danzou decidiu apoiar Minato para garantir sua posição na vila. No entanto, o daimyo não se convenceu. Entendo seus argumentos, mas o nome Presa Branca me dá confiança. Minato é impressionante, mas Sakumo é mais adequado neste momento, concluiu o daimyo, interrompendo a discussão. Mais alguma coisa, Sarutobi? Hiruzen, reprimindo a frustração, aceitou a derrota. Entendo. Logo, o anúncio se espalhou. Sakumo foi escolhido como 4º Okage. A vila, antecipando a decisão, aceitou-a rapidamente, comemorando a notícia. Ao voltar para casa, Yoichi encontrou Mina esperando ansiosamente. A eleição para o 4º Okage aconteceu hoje. A decisão final será anunciada amanhã, informou ele. No dia seguinte, o daimyo e os ministros chegaram, recebidos por Sarutobi e pelo conselho da vila. O anúncio foi oficializado. Ataki Sakumo era o 4º Okage. À medida que a notícia se espalhava, a vila explodiu em comemoração. Sakumo, vestindo o manto e o chapéu de Okage, dirigiu-se à multidão animada da torre do Okage, prometendo proteger a vila com todas as suas forças. Ao final da cerimônia, Yoichi acompanhou Sakumo e Kakashi ao escritório do Okage. A partir de então, Konoha operaria sob uma nova liderança. A vila estava pronta para uma nova era de paz e prosperidade sob a liderança da Presa Branca. Capítulo 179.
As tarefas de alto nível da Anbu e da equipe da missão precisavam ser entregues a Sakumo. No entanto, Hiruzen entregou apenas metade dos Anbu. Esses Anbu foram recrutados entre ninjas civis. Os 2 esquadrões restantes não foram entregues sob o pretexto de organizar tarefas de longo prazo inacabadas. Na verdade, esses membros da Anbu eram ninjas do clã Sarutobi ou de outros clãs ninjas como Ino Shikasho. Além dessas questões, também havia questões relacionadas à transferência de poder com o Daimyo, a alocação de fundos da mansão do Daimyo e a restauração da reputação de vários comerciantes na Terra do Fogo. Resumindo, Konoha ainda tinha muitos problemas, e eles eram bem incômodos. Hiruzen e Koharu relataram a Sakumo um por um, entregando todos os assuntos problemáticos diretamente a ele, fazendo-o entender a dificuldade. Quando chegar a hora, eles sem dúvida contarão com esses consultores experientes, pois somente eles poderão resolver essas questões. Também há questões envolvendo Kusagakuri e Takigakuri. Eles chegarão a Konoha na próxima semana, na esperança de assinar um acordo de paz com Konoha. Hiruzen mencionou esse assunto por último, mas ainda assim falou gentilmente. Quarto Hokage. Assinar acordos de paz com essas 2 vilas pelo menos conterá as ambições expansionistas de Vagakuri, o que será muito benéfico para nós. Sim, eu entendo. Parece que houve alguns problemas ultimamente. Nesse caso, preciso providenciar alguns ajudantes. Sakumo sentiu uma leve dor de cabeça ao ouvir isso. Ele conseguia lidar com essas tarefas, mas não eram suas favoritas. Entretanto, pelo bem de Konoha, ele poderia suportá-los. Em termos simples, o personagem de Sakumo era como uma versão fortalecida de Jiraiya. Ele estava disposto a proteger Konoha e era capaz de suportar coisas que não gostava pelo bem de Konoha. Yoichi-kun, ouvi dizer que o clã Uchiha tem boas relações com muitos comerciantes na Terra do Fogo. Entendo. Deixe essas questões comigo, quarto Hokage. Yoichi disse, recentemente, farei com que o clã Uchiha convide comerciantes importantes da Terra do Fogo para Konoha para uma troca, garantindo que eles emitirão missões para Konoha novamente. Se necessário, os negócios do clã Uchiha também careciam de mão de obra. Se Mina não estivesse grávida, ele estaria se preparando para cultivar sacrifícios do Edo Tensei com células de Hashirama para invocar mais corpos do Edo Tensei. O clã Uchiha poderia emitir muitas comissões de missão para a vila. Ao ouvir as palavras de Yoichi, as expressões de Hiruzen e Koharu mudaram ligeiramente. Agora, os negócios do clã Uchiha eram famosos em Konoha. Seu supermercado e distrito de alimentos atraíam muitos clientes diariamente. Embora o parque de diversões Ninja Game ainda não tivesse sido inaugurado, muitas pessoas estavam perguntando sobre ele. Além disso, muitas pessoas na Terra do Fogo estavam atentas. Assim que o evento foi aberto ao público, pessoas de toda a Terra do Fogo vieram visitar e brincar. A popularidade dos jogos de ninja era bastante alta, especialmente depois de 2 guerras, o que levou a 2 versões patrióticas dos jogos de ninja. Quase 60 a 70% dos jovens na Terra do Fogo jogavam jogos de ninja, atacando ferozmente inimigos estrangeiros nos jogos. Sakuma sentiu ao ouvir isso e disse, cuidarei do assunto com o Daimyo, tentando garantir o orçamento do pós-guerra e do próximo ano. No entanto, em relação aos acordos de paz com Kusagakuri e Takigakuri, o que vocês acham? O coração de Shikaku se agitou e ele perguntou hesitante, quarto Hokage, você quer dizer? Takigakuri é compreensível, já que os atacamos primeiro. No entanto, Kusagakuri atacou a Terra do Fogo sem motivo, causando a morte de muitos ninjas de Konoha. Assinar um acordo de paz com eles pode não ser aceitável para as famílias dos ninjas caídos. Sakumo disse que seus princípios eram fortes. Ele desprezava Kusagakuri, uma vila conhecida por seu comportamento oportunista. Embora pudesse tolerar Kusagakuri, assinar um acordo de paz que invertesse o certo e o errado era inaceitável. Quarto Hokage, a vila está gravemente ferida. Muitos ninjas morreram ou ficaram feridos nesta guerra. Defender as fronteiras já é o limite. Não podemos começar outra guerra. Sarutobi aconselhou, e depois que ele falou, Koharu também disse, sim, quarto Hokage, os fundos e suprimentos militares da vila estão em falta. Se não assinarmos um acordo de paz com Kusagakuri, eles podem ficar do lado de Vagakuri. Não lhes dê essa oportunidade. Yoichi disse, não precisam se preocupar, terceiro Hokage e Koharu-san. Na minha opinião, Kusagakuri deve pagar o preço por invadir a Terra do Fogo. Eles devem compensar Konoha por suas perdas e entregar 70% de suas missões. Os rostos de Hiruzen e Koharu escureceram ao ouvir isso. Shikaku disse, Kusagakuri jamais concordará com tais termos. Então destrua-os. Yoichi fez um gesto com a mão e continuou. Se eles discordarem, destruiremos a vila deles. E Vagakuri não tem condições de iniciar outra guerra e não há outras vilas por perto que possam nos desafiar. Takigakuri assinará obedientemente um acordo de rendição, não um acordo de paz. Isso é muito radical, chefe do clã Uchiha. Você sabia que Konoha não pode começar outra guerra? Koharu não conseguiu evitar falar, mas foi interrompida por Yoichi. Quem disse que Konoha precisa entrar em guerra? Eu consigo fazer isso sozinho. Yoichi disse, Kusagakuri tem apenas cerca de 2.000 ninjas. Eu consigo lidar com eles sozinho. Se mais de 100 escaparem, considere meu fracasso. Todos no escritório do Hokage, incluindo os Jonins e os chefes dos clãs de Konoha, não conseguiram evitar ficar boquiabertos ao ouvir as palavras de Yoichi. Tal declaração foi muito violenta. Jiraiya disse seriamente, vamos tentar uma abordagem pacífica primeiro. Há pessoas inocentes em Kusagakuri também. Uma abordagem pacífica só encorajará aqueles em Kusagakuri, Jiraiya-senpai. Yoichi balançou a cabeça. Se você tiver uma solução melhor, fique à vontade para usá-la. Eu não me importo. Não tomar nenhuma atitude também está bom.
Não preciso me preocupar com a indenização das famílias dos ninjas que morreram nas mãos de Kusagakure. Estou apenas fazendo uma sugestão. Discutiremos esse assunto mais detalhadamente quando os enviados de Kusagakure chegarem. Sakumo disse, percebendo a intenção de Jiraiya de continuar discutindo. Ele decidiu interromper. Ainda havia muitos assuntos para discutir e eles não podiam ser adiados. Embora a sugestão de Yoichi fosse extrema, ainda que um pouco atenuada, ela se alinhava bem com o pensamento de Sakumo. No entanto, Yoichi compreendia a natureza de Kusagakure. Esta pequena vila ninja sempre tentou substituir as maiores, sem nunca reconhecer sua própria força e posição. Sem lhes dar uma lição dolorosa, eles continuariam a provocar Konoha depois de algum tempo. Um acordo de paz só alimentaria as ambições de Kusagakure. Depois de um tempo de discussão, eles terminaram de discutir os assuntos relativos à vila, à Terra do Fogo e a outros países. Sakumo então disse, obrigado pelo seu trabalho árduo. Agora precisamos organizar as coisas dentro da vila. Talvez precisemos recrutar um esquadrão para Anbu. Darei uma ordem em alguns dias. Se você tiver algum ninja recomendado, eles podem enviar suas inscrições e serão aprovados após a avaliação. Além da Anbu e da equipe da missão, Sakumo também mencionou outros assuntos. No entanto, essas eram decisões que ele, como Hokage, tinha que tomar, e outros não podiam interferir. Até Hiruzen, o terceiro Hokage, achou difícil acrescentar algo. Ele percebeu que Sakumo era uma pessoa de princípios. Se as sugestões estivessem alinhadas com seus princípios, eram fáceis de discutir, mas se fossem contra eles, até mesmo o antigo Hokage teria dificuldade em convencê-lo. Sakumo não era mais apenas o presa branca de Konoha. Ele agora era o quarto Hokage de Konoha. Em seguida, Sakumo se mudaria para o prédio do Hokage. Além da conveniência para o trabalho, ele também precisava proteger os segredos de Konoha. A sala de arquivo e a sala de jutsu eram os lugares mais importantes de Konoha. Após o término da reunião, aqueles que não tinham mais nada a fazer, como Yoichi, deixaram o prédio do Hokage. Ele discutiria a reorganização da força policial com Sakumo depois de preparar um plano. A avaliação Jonin do clã Uchiha já havia sido enviada com 12 candidatos. A menos que algo inesperado acontecesse, não haveria obstáculos. Sobre o recrutamento para Anbu, Yoichi lembrou que a força de Shizui também era boa, aproximadamente no nível de um Jonin especial, embora ele ainda não tivesse se candidatado para a avaliação Jonin. Retornando à força policial, Yoichi chamou Shinji, instruindo-o a notificar Shizui para ir vê-lo. Felizmente, Shizui não havia sido enviado em missão. Ao receber a notificação, ele foi imediatamente ao escritório de Yoichi. Chefe do clã, você tem uma tarefa para mim? Yoichi perguntou. Shizui, lembro que você é Chunin há vários anos. Quantos Tomoe você tem no seu Sharingan? Ainda faltam 2 Tomoe, mas pretendo me candidatar à avaliação Jonin em breve. Nossa equipe está com falta de membros, então não podemos assumir missões até preenchermos as vagas. Você está confiante? Um pouco, mas não posso garantir. Certo, deixe-me dizer uma coisa. O quarto Hokage planeja adicionar um esquadrão a Anbu. Cada clã ninja pode recomendar membros. Sua força é bastante adequada para Anbu. No entanto, se você quiser se candidatar à avaliação Jonin, tornar-se um Jonin também é uma boa opção. A escolha é sua. Yoichi disse. Ao saber do recrutamento da Anbu, Shizui ficou tentado. Treinar na Anbu sem dúvida renderia recompensas maiores do que estar em uma equipe missionária. Chefe do clã, eu preferiria treinar na Anbu do que em uma equipe missionária. Yoichi assentiu e disse, tudo bem, vou enviar seu nome. No entanto, você ainda precisa passar na avaliação para ingressar na Anbu. Depois de servir na Anbu, você ainda pode se candidatar à avaliação Jonin se desejar. Depois de falar, Yoichi o dispensou. Desta vez, Yoichi submeteu 3 ninjas do clã, todos no nível Chunin, mas com força comparável aos Jonins especiais. Yoichi não precisava da inteligência da Anbu. Ele só queria ajudar Sakumo e, ao mesmo tempo, familiarizar os membros do seu clã com os procedimentos das missões da Anbu. Quando ele se tornasse o quinto Hokage no futuro, não lhe faltaria uma equipe. A reunião de hoje mostrou que Sakumo estava sendo prejudicado em todos os lugares. Sem apoio, ele teria que contar com a orientação de veteranos como Hiruzen. No entanto, Sakumo era popular, não apenas evitando obstáculos, mas também fazendo Hiruzen e os outros se preocuparem com suas próprias posições. Após a posse do novo Hokage, seus cargos de conselheiro ainda contariam? A posição de Danzou como assistente do Hokage ainda contaria? Hiruzen e Koharu estavam ansiosos, mas Danzou, ao retornar à raiz, imediatamente transferiu informações cruciais da raiz e membros não registrados da raiz. Aqueles dos clãs ninja que se juntaram à raiz estavam definitivamente nos registros da Anbu. No entanto, Danzou também havia cultivado muitos ninjas de origem civil ou órfãos usando as técnicas secretas de Konoha. Esses membros da raiz conheciam apenas suas ordens, formando a última base de Danzou. Tendo quase matado Kakashi antes, Danzou não achava que Sakumo manteria como assistente do Hokage. Então, era melhor transferir seu poder logo. De volta a casa, Yoichi entrou e encontrou Mina vindo da sala de estar, reclamando. Yoichi-sama, por que você está tão atrasado hoje? Rin está te esperando há muito tempo. Desculpe, Mina. Há muitas coisas para resolver depois que o quarto Hokage assumir o cargo. O que você está fazendo? Disse Yoichi, e então viu a jovem Rin se aproximando. Ela se curvou e disse timidamente, não esperei muito. O trabalho de Yoichi-sama para a aldeia é mais importante. Não vamos falar sobre isso. Você já decidiu? Ao ouvir isso, Rin mostrou uma expressão determinada e disse, sim, Yoichi-sama. Se for possível. Ao consultar Kurenai, esta não se conteve e a deixou experimentar o poder do selo do sábio. Após testemunhar tamanha força, Nohara Rin não pôde deixar de pensar que se tivesse esse poder naquela época, não teria sido sequestrada tão facilmente. Usar meu chakra para modificar seu corpo tornará mais apto ao chakra do sábio.
É melhor intensificar seu treinamento de taijutsu durante o período de modificação do chakra do sábio. Se não tiver problemas, começaremos amanhã. Yoichi disse. O motivo para começar amanhã era se familiarizar com outro selo. Era o método que Orochimaru usava para cultivar seus subordinados, incorporando sua vontade ao chakra do sábio. Anteriormente, ele não havia usado esse método porque estava treinando os membros de seu clã e alunos, que naturalmente estavam ao seu lado. No entanto, para Rin, seria complicado se Obito usasse o Kamui para se esconder, então Yoichi precisava de um método alternativo. Entendo, Yoichi-sama. Rin curvou-se profundamente após falar. Ela sentiu que Yoichi era muito complacente, disposto a ajudá-la a melhorar sua força só por ser aluna de Mina. Ela se sentiu muito sortuda por ter conhecido duas pessoas boas. Capítulo 180. A primeira fusão do chakra sábio exauriu Rin. Ela caiu diretamente no chão, ofegando pesadamente sem forças para se mover, com as roupas encharcadas de suor e cobertas de poeira. É realmente muito cansativo. Eu só quero dormir. Esse pensamento passou pela mente de Rin, e logo o cansaço a dominou, fazendo-a adormecer. Ela adormeceu? Yoichi notou que a respiração de Rin havia se estabilizado gradualmente. Então, aproximou-se um pouco mais para observá-la mais de perto. Uma das raízes da quarta grande guerra ninja. Quem imaginaria que se tratasse de uma garota comum? Além das feições delicadas, ela tinha um comportamento enérgico e animado. Uchiha Yoichi estendeu a mão e colocou um selo do deus voador do trovão na marca sábia na nuca de Nohara Rin, alinhando-a perfeitamente com a marca sábia. Selo triplo. Depois de colocar o selo do deus voador do trovão, Yoichi adicionou um selo de ativação reversa retardada técnica do deus voador do trovão. Isso foi desenvolvido por Mina e chamado de selo triplo, combinando perfeitamente com os 3 tomoe da técnica do deus voador do trovão. Depois de fazer isso, os olhos de Yoichi se transformaram no Mangekyou Sharingan, e ele colocou um selo de transferência no coração de Rin. Este era o poder ocular de Kamui. Este poder ocular garantiria temporariamente que Rin não morresse mesmo com o coração partido, e ativaria a técnica reversa do deus voador do trovão para trazê-la até Yoichi. Para uma garota solteira, Yoichi fez muitos preparativos, esperando que Obito correspondesse aos seus esforços. Depois de um tempo, Rin acordou lentamente, encontrando-se coberta com um cobertor, enquanto Yoichi se apoiava em uma árvore próxima. Rin levantou-se rapidamente, envergonhado, e pediu desculpas. Desculpe, Yoichi-sama. Adormeci tão rudemente. Não se preocupe, este é meu clone de sombra. Já que você está acordado, vá para casa e descanse bem. Teremos a segunda sessão em 3 dias. Depois de dizer isso, o clone de sombra de Yoichi se dispersou em fumaça. Ao ver isso, Rin não pôde deixar de pensar que Yoichi-sama era muito atencioso. Ele não só a cobriu com um cobertor, como também usou um clone das sombras para vigiá-la. Se ao menos Kakashi fosse assim. Infelizmente, durante o tempo em que estiveram cercados pelos ninjas de Iva, Rin percebeu que Kakashi não nutria esses sentimentos por ela. Mesmo quando ambos estavam em perigo, ele ainda transmitia os sentimentos de Obito a ela. Pensando nisso, Rin suspirou interiormente, então se levantou e pegou o cobertor, planejando lavá-lo e devolvê-lo a Yoichi-sama na próxima vez. O chakra sábio continha a vontade de Yoichi, que gradualmente influenciaria Rin. Embora não pudesse substituir sua personalidade, faria com que ela reconhecesse Yoichi e tudo o que ele tinha. Depois de deixar o território do clã Uchiha, Rin, exausta, caminhou lentamente para casa. Enquanto caminhava, de repente ouviu alguém chamando-a por trás. Virando-se, Rin viu Kushina e a cumprimentou. Kushina Neesa, você está fazendo compras? Sim, Minato vai receber o professor hoje, então estou preparando algo delicioso para eles. Pena que não consegui carne de cabra mágica. Deveria ter 200 libras disponíveis esta tarde, mas quando cheguei lá, não tinha nem meio quilo. Kushina reclamou da frustração que sentiu na fila assim que viu Rin. Percebendo a poeira e o olhar cansado de Rin, Kushina perguntou, Rin, você estava treinando agora? De certa forma, sim. Ultimamente, tenho aprendido ninjutsu médico com Mina Sensei. Rin explicou a situação para Kushina e então cerrou seus pequenos punhos brancos, dizendo, Kushina Neesan, não quero mais sobrecarregar meus companheiros de equipe. Mina realmente aceita alunos? Que surpresa, disse Kushina, franzindo a testa levemente. Mas o que é esse selo do sábio? Acho que já ouvi Minato mencionar. É o que Kurenai e Rumi usaram nos exames Chunin. Absorve energia natural e converte chakra em chakra sábio, aumentando o poder do ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Aquele cara desenvolveu esse selo? Deve ser obra da Mina. Kushina perguntou curiosa, mas percebendo o cansaço de Rin, ela disse, Rin, você deveria ir para casa e descansar. Você parece exausta. Então eu vou, Kushina Neesan. Rin, sentindo-se muito cansada, concordou. A primeira fusão do chakra sábio havia drenado todas as suas forças, e conseguir andar agora era graças a um bom sono. Depois de se despedir de Rin, Kushina voltou para casa e encontrou Jiraiya já lá, sentado à mesa com Minato. Jiraiya Sensei, você já chegou. Vou preparar o jantar. Jiraiya sorriu e a cumprimentou. Ei, Kushina. Minato tem sorte de ter você. Hehe, você é muito gentil. Kushina acenou com a mão, mas mostrou um sorriso orgulhoso, fazendo Jiraiya e Minato se contorcerem com a reação direta. Minato, você sabe sobre o selo do sábio? Minato pensou por um momento e então balançou a cabeça. Selo do sábio? Não sei. Tem relação com o modo sábio? Por que pergunta, Kushina? Parece ser a pesquisa de Orochimaru.
Ele combinou a técnica de selamento com o modo sábio da caverna Ryushi. Jiraiya de repente se lembrou de uma informação recente e disse: aquele cara combinou o modo sábio com uma técnica de selamento. Os alunos de Yoichi usaram isso durante os exames Chunin. Deve ter sido ensinado por Orochimaru. Ouvi dizer que ele funciona de forma semelhante ao modo sábio, mas é muito desgastante e só pode ser usado por alguns minutos. Kushina perguntou: o selo do sábio é perigoso? Jiraiya coçou o queixo e disse: qualquer coisa que envolva energia natural é perigosa, mas Orochimaru provavelmente simplificou os riscos. Pelo menos aqueles genins não tiveram problemas em usá-la durante os exames Chunin. Então está tudo bem. Vocês podem conversar. Eu vou fazer o jantar. Com isso, Kushina pulou para a cozinha. Jiraiya fez um sinal para Minato, que assentiu em compreensão, indicando que perguntaria a Kushina porque ela estava curiosa sobre o selo do sábio mais tarde. Os dois então entraram em uma sala e fecharam a porta. Jiraiya falou em voz baixa: Minato, agora que a guerra acabou, pretendo deixar a vila para investigar o que o grande sapo sábio mencionou. Jiraiya-sensei, eu irei com você. Minato foi interrompido por Jiraiya. Minato, fique na vila. Konoha está com falta de gente depois da guerra. Levei meio-dia para conseguir a permissão do Sakumo para sair. Se você também for embora. Jiraiya não terminou, mas Minato entendeu. A vila precisava de mão de obra. Se tanto o mentor quanto seu discípulo partissem quando o quarto Hokage precisasse de ajuda, a situação ficaria feia. Não consegui encontrar informações úteis sobre Orochimaru, então pretendo visitar a caverna Ryushi. A vila está em suas mãos. Tenho a impressão de que a pessoa que o grande sábio sapo mencionou é Yoichi, mas não tenho provas. Jiraiya-sensei, por que você pensa isso? A personalidade dele é muito dominadora. Jiraiya suspirou. Danzou herdou o estilo linha dura do segundo Hokage, mas comparado a Yoichi, acho que Danzou é ainda menos resistente. Se ele enfrentar o Monte Myoboku, a expressão de Minato ficou séria, e ele disse: entendo, Jiraiya-sensei. Tentarei reunir informações na vila. Ótimo. Tome cuidado para não ser pego. Ele ainda faz esses exercícios chatos de reabilitação? Não dá para convencê-lo do contrário. Mesmo com corpos artificiais contendo células de Hashirama, ele acha que esses exercícios são úteis. Zetsu branco e Zetsu negro conversaram. Eles não conseguiam ver o potencial de Obito e o achavam um idiota. Mas como era uma ordem de Madara, eles a seguiram obedientemente. Ele desmaiou de novo. É a 23ª vez. Zetsu negro pegou o exausto Obito e o colocou na cama. Depois de um tempo, graças ao poder regenerativo das células de Hashirama, Obito acordou e perguntou: quanto tempo eu dormi? Não sabemos. Não há tempo no subsolo, mas você ficou inconsciente por um tempo. Isso é redundante. Você pode me dar alguma informação útil? Obito gritou de frustração. Sentia que aqueles seres artificiais não estavam monitorando, mas sim atormentando. Você pode me contar algo sobre Rin? Zetsu branco balançou a cabeça. Quem iria a Konoha em busca de informações? Além do fim da guerra, não sabemos muita coisa. Então você é inútil. Sem escolha, estamos aqui para monitorar você. Caramba! Obito cerrou os punhos de raiva, mas pelo menos ele soube que a guerra havia terminado, então Rin não estaria em perigo. Quando ele retornasse, ele protegeria Rin com mais força. A propósito, onde está o velho que diz ser meu ancestral? Vendo o assento normalmente ocupado vazio, Obito perguntou: o que você quer dizer com isso? Você ainda não acredita que ele é Madara? Zetsu branco disse: ele saiu para coletar informações. É irrealista para um ninja viver tanto tempo, murmurou Obito e então perguntou: coletar informações? Você não faz isso? Por que ele precisa ir sozinho? O corpo principal do Zetsu branco disse: não podemos nos comparar ao Madara-sama. Só ele pode fazer algumas coisas, como controlar os ninjas de Kerigakuri. Kerigakuri tinha acabado de capturar o Três Caudas e se preparava para selecionar um Jinchuriki. Ao saber disso, Zetsu branco se reportou a Madara. Madara então pensou em um plano para fazer Obito cair completamente na escuridão, percebendo a verdadeira natureza do mundo ninja, para que ele se tornasse seu aliado. A organização Akatsuki estava se fortalecendo. Embora Fugaku não tivesse compreendido completamente a essência de Yoichi, ele sabiamente evitou a atenção de Anzo. Anzo, o semideus da chuva, não era alguém para se contrariar. Agora, eles se concentravam em construir relacionamentos com os civis. Se os ninjas da chuva iniciassem uma busca em massa, os civis do país da chuva apoiando a Akatsuki ajudariam a esconder seus membros, tornando as operações dos ninjas da chuva infrutíferas. Neste dia, os membros principais da Akatsuki estavam se reunindo. Seus suprimentos estavam se esgotando rapidamente, e o segundo lote de suprimentos de Konoha já estava esgotado. Após discussão, Yaiko decidiu pedir outro lote de suprimentos. Embora a data prevista para o terceiro lote ainda estivesse distante, eles enfrentariam escassez de comida e bebida se os suprimentos acabassem. Yaiko disse: Konoha acabou com a guerra, então pretendo ir lá novamente para solicitar o terceiro lote de suprimentos. Konan perguntou preocupada: Yaiko, ainda não é hora. Konoha pode. Eu sei, mas a guerra acabou. Ouvi dizer que Konoha tem um novo Hokage. Quero falar com o quarto Hokage e quem sabe conseguir mais apoio. Yaiko explicou. Depois dos incidentes anteriores, ele havia crescido. Desta vez, planejava usar a importância da Akatsuki no país da chuva para persuadir o novo Hokage de Konoha. Se o quarto Hokage de Konoha fosse um defensor da paz, ele explicaria os ideais e o desenvolvimento da Akatsuki. Se não, esqueça. Quem é o quarto Hokage de Konoha? Ele venceu ou perdeu? Yaiko franziu a testa e pensou por um momento, depois disse: acho que é a presa branca de Konoha. Quanto às duas guerras de Konoha, elas devem ser consideradas vitórias. Ouvi dizer que ninguém se igualou à presa relâmpago de Konoha no campo de batalha, e milhares de ninjas da nuvem morreram em suas mãos.
As informações que ele recebeu eram de segunda ou terceira mão, exageradas de centenas a milhares. Ao ouvir o nome de Yoichi, Fugaku cerrou os punhos. Ele sempre quis vingança, mas sua força era insuficiente, e a distância entre ele e Yoichi aumentou. Ele só podia torcer pelo crescimento de Itachi ou se juntar ao plano Olho da Lua. Ao ver os 3 jovens entusiasmados diante dele, Fugaku só pôde se desculpar silenciosamente. Embora ele não soubesse os detalhes do plano Olho da Lua de Madara, colocar o precioso Rinnegan neste jovem sugeria um destino terrível. Está decidido, vamos para Konoha. Conan, venha comigo desta vez. Nagato, você e Fugaku fiquem na base. Após discussão, Yaiko tomou a decisão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.